Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Casca e hoje o assunto é pra quem ama boas histórias. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui se você tá curtindo. Então sem enrolação, bora pro vídeo! A história se inicia com uma tremenda guerra. Os cidadãos tentavam correr para salvar suas vidas, enquanto um menino gritava. Ele acabou caindo e o homem iria atacá-lo. O garoto implorava para que alguém o salvasse. A cena corta para um homem de cabelos brancos, aquele que liderou o ataque, o filho do Marquês Cazel, um poderoso mago que, segundo se diz, tem o sangue dos reis divinos correndo em suas veias. O homem disse que, até mesmo os animais, sabem que os favores devem ser retribuídos, chamando os cidadãos de vermes que não sabem porque ainda estão vivos. Graças à nossa graça, a graça daqueles que têm sangue divino, gritou o homem. Ele continuou a dizer que, ainda assim, eles tentaram fugir porque não chove há algum tempo, chamando-os de atrevidos e insolentes. A mulher, chorando, gritou por perdão e implorou para que seu filho fosse poupado, mas antes que pudesse terminar de falar, ela foi brutalmente morta por um dos soldados. O garoto, petrificado, viu sua mãe já no chão. Enquanto os homens debochavam daquela situação, os soldados perguntaram o que poderiam fazer para entreter ainda mais seu mandante. Várias pessoas foram enforcadas enquanto suas famílias as seguravam. O homem fez piadas sobre as esposas segurando seus parceiros. O soldado trouxe mais um cidadão ferido e disse que deveriam amarrar uma corda em sua cintura para que ele não morresse antes de entreterem os outros. A moça, enquanto chorava, pediu que parassem. O homem bateu em seu rosto e a xingou. Tomada pelo desespero, as lágrimas corriam do rosto da camponesa. Seu noivo, ainda vivo, chamava por ela, enquanto os outros riam de tudo aquilo. O mago de cabelos brancos achava tudo aquilo magnífico. Ele falou para a camponesa que ela estava se saindo muito bem e que deveria apoiá-lo. Ele chegou perto da garota e disse que, sem ela, as veias de seu amado explodiriam e ele morreria. Logo foi interrompido pelo cavaleiro. Ele pediu para que não tratasse o sangue dos reis com tanta insensatez. O mago se virou e o reconheceu. Era o Sir Zebek. Ele se aproximou e os dois se encararam. O cavaleiro era seu instrutor de espadas. Zebek perguntou se havia necessidade de ir tão longe ao punir as pessoas. Um nobre que herdou o sangue de rei divino deve pelo menos manter sua dignidade. O homem respondeu que sua dignidade não permaneceria intacta enquanto a notícia do que aconteceu ali não escapasse. Ele os chamou de tolos por ousarem manchar sua dignidade apenas porque a chuva não caía há alguns dias. É por isso que estão nesse estado, disse ele, e perguntou a Zebek se ele espalharia o que ele fez ali. Continuou dizendo, se um santo cavaleiro, reconhecido pela igreja do rei, ousaria manchar a dignidade de alguém que carrega esse sangue nobre. Os dois se olhavam fixamente. E Zebek respondeu que simplesmente quis dizer que a verdade não pode ser escondida para sempre. Ele apenas o olhou como se não se importasse. Seus homens perguntaram se deveriam cuidar dele, mas mandou que esquecessem e pediu o chicote. Ele atacou a camponesa pelas costas e Zebek apenas observava tudo aquilo acontecer. Cazel, cansado, com um olhar sádico, achava tudo aquilo espetacular. Logo passou pelo cavaleiro e pediu que ele sorrisse, dizendo que deveriam aproveitar a vida. Sem dizer nada, o cavaleiro apenas estava parado. Com o dia já escurecendo, depois de tanto sofrimento e perdas, a camponesa ainda estava de pé, segurando seu noivo. O homem, ainda consciente, chamava pelo seu nome. Ele disse que estava errado e pediu que ela fugisse. Ela continuou firme, o segurando, e perguntou se os arautos do imperador realmente viriam ajudar. Já exausta, ela fechou os olhos. Logo anoiteceu. Alguém teria dado água para a garota. Ela acordou e perguntou quem era. Zebek pediu que ela ficasse quieta. Ela o reconheceu e ele perguntou se ela conseguia comer. Então a alimentou. O dia amanheceu e Safira estava dormindo enquanto o cavaleiro cuidava dela. Ele, vendo que já estava de dia, foi acordar a menina. Ele disse que foi para lá sem que ninguém soubesse, portanto precisava ir embora. Ele seria punido se o jovem mestre soubesse disso. E quanto ao seu noivo, não havia necessidade de segurá-lo por mais tempo. Safira, em choque, vendo seu noivo, derrubou o pedaço de pau. Zebek se virou, tentando entender. Ela voltou a segurá-lo com força novamente e perguntou o nome do cavaleiro. Ela pediria ao clã Arauto que o poupasse quando eles viessem. Zebek perguntou, o clã do Arauto? Perguntou se ela estava se referindo aos assassinos da santidade, aqueles hereges sem alma. E perguntou se ela contratou eles. Ela, olhando para o chão,
completamente sem reação, disse que não sabia se eles realmente existiam, mas mesmo que venham para cá, Kazel tem 20 soldados bem armados sob seu comando. E o jovem mestre é de sangue azul, os de classe alta. Zebek respondeu que tem certeza de que ela sabe como o sangue divino de Aegas é incrível, certo? Safira respondeu que, mesmo que ele seja um mago, o clã do Arauto é capaz de matá-lo, porque eles também são magos. E a razão pela qual são chamados de assassinos da santidade é porque receberam esse nome depois que mataram os reis com sangue divino. Ele respondeu à garota que ela não estava em seu juízo perfeito, mas não há ninguém que não fique traumatizada depois de uma coisa dessas. Ele respondeu que era Zebek, um cavaleiro santo da igreja do rei, e não estava dizendo seu nome para implorar pela sua vida aos assassinos da santidade. Com um olhar frio, ele disse que, se eles vierem, ele os combaterá com tudo o que tem, e disse que voltaria à noite. Ele se virou e foi embora. Safira, mesmo completamente abatida, teria que aguentar 2 dias até a chegada dos arautos. A cena corta para um campo tranquilo com ovelhas, uma casa charmosa e montanhas ao fundo, tudo em perfeita harmonia com a natureza. O dia estava lindo. O homem presenteou sua amada com uma moeda. Safira perguntou o que seria, e seu parceiro perguntou se ela conhecia o clã dos mensageiros. Safira pensou sobre o assunto. Seu pai teria lhe contado sobre as histórias do clã quando ela era criança. São os assassinos da santidade e não têm alma, certo? Perguntou Safira. Ele respondeu que ela estava certa. Esta moeda de ouro é o ouro do imperador. Ela pode chamar aqueles que não têm alma. Ele se aproximou e cochichou que ela teria que tomar cuidado. Se você possuir isso, os inquisidores hereges da igreja do rei irão executá-la. Ele a beijou. A jovem se surpreendeu e se irritou quando seu amado a beijou na bochecha. Ela perguntou por que ele daria algo tão perigoso como presente, e ele respondeu que estava lhe dando por preocupação. Se algo acontecer conosco. Dizem que se você desenhar um triângulo no chão e colocar a moeda de ouro no meio, um mensageiro virá e a ajudará. Embora Safira não achasse que precisaria fazer isso, já sem forças, ela continuava olhando o triângulo e ainda de pé, segurando seu noivo. Ela afirmava o tempo todo que só restavam 2 dias. Só hoje se eu aguentar. Sua visão embaçou e ela caiu no chão, já sem vida. A cena corta para outro local, onde um grupo de homens se banham. Zebek notou que estava fazendo muito calor naquele dia, e Kazel apareceu dizendo se ele não achava divertido. Zebek respondeu que, se matassem os cidadãos, não poderiam arrecadar impostos. Kazel disse que os plebeus insatisfeitos se deslocam, e a quantidade de roubos aumenta. Zebek, já irritado, fechou seu punho e disse que, no território do Marquês, há um solo fértil, então poderiam evacuar o povo para lá. Porque crianças que nascem em solo fértil têm que sofrer por causa de pessoas sem virtudes. Kazel respondeu que estava falando de pessoas que vão arruinar a agricultura e depois fugir. A agricultura depende da habilidade de cada um. Depende do solo, do clima, do céu e da luz do rei. Não é isso que o rei e a igreja ensinam? Zebek, em silêncio, enquanto o encarava, Kazel disse que a razão pela qual enfrentam uma seca é porque foram infiéis à igreja do rei. Não é isso que dizem as doutrinas? Essa é uma interpretação ampla. Alguém fez o solo ficar fértil e alguém causou a seca. Então devemos punir os pecadores. E aqueles que contribuíram para enriquecer o solo devem receber terras. Kazel disse que estava fazendo isso para salvar o povo. Portanto, se o cavaleiro quiser desobedecer suas ordens e salvá-los, deveria fazer o seu melhor. Kazel foi embora e Zebek continuou em silêncio. O sol se pôs em meio a uma cidade devastada, com casas em ruínas e um ambiente de abandono. No meio da destruição, um jovem desnutrido perto do poço, onde havia outras pessoas caídas, mostrava a pobreza e decadência do lugar. A cena corta para Zebek. Ele estava voltando para onde cuidava de Safira. No final, ele não conseguia suportar, como ele disse, era inútil. Mesmo que os mensageiros venham agora, parado, ele percebeu que algo se aproximava. Virou-se com tudo e se deparou com um homem mascarado, empunhando uma espada em seu pescoço. O mascarado disse que o cortaria se ele se virasse. De repente, ele brandiu uma espada em um lugar desolado como este. Sua técnica era fantasmal, pensou Zebek. Ele perguntou se o mascarado era um mensageiro de verdade. Ele confirmou que era e perguntou se Zebek era um cavaleiro ou um salvador. Zebek disse seu nome e de onde era. O mascarado sorriu ao ouvi-lo falar e logo respondeu que estava perguntando só por preocupação. Mas Zebek não seria um contratante, certo? Perguntou o homem.
Se um cavaleiro sagrado da Igreja do Rei solicitasse um contrato, seria algo bem interessante de se ver. Zebek se enfureceu e perguntou se ele estava tentando humilhá-lo. O homem, pensando sobre, percebeu que sua contratante era a camponesa. Ela já está morta. Então, o mascarado ganhou uma moeda de ouro de graça. O mascarado perguntou se poderia saber o que estava acontecendo e Zebek respondeu que, se ele abaixasse a espada e mantivesse distância, então colocaria sua honra em jogo para lhe explicar o que estava acontecendo. O homem abaixou sua espada e, em uma velocidade desconhecida, se distanciou do cavaleiro em segundos. Chocado com o que presenciou, Zebek perguntou se ele era realmente um fantasma. O homem disse que Zebek parecia ter certeza de que não atacariam facilmente se ele não tivesse caído em uma emboscada. Tudo bem, se é um cavaleiro sagrado da Igreja do Rei, pelo menos deve ter alguma coragem. Zebek perguntou se ele era um mago. Ele respondeu que todos do clã dos mensageiros são magos, exceto ele. Zebek perguntou se aquilo que ele fez não era magia. O homem respondeu que era difícil distinguir um poder físico sobre-humano de magia. Zebek não estava entendendo e então perguntou o nome do homem mascarado e seu posto como mensageiro. O homem continuou em silêncio e então Zebek respondeu que deu suas informações. O homem respondeu dizendo que era verdade e se desculpou. Seu nome é Azadin, dos 108 espíritos, mensageiros do imperador. Zebek, em seus pensamentos, disse que os 108 espíritos são o posto mais baixo do clã dos mensageiros, mas seus movimentos provam que está longe de ser comum. Azadin disse então, como prometido, que pediu a Zebek que lhe contasse o que aconteceu. A cena corta para os dois, em uma montanha, olhando a vista da cidade. Zebek contou tudo para Azadin. O contrato foi estabelecido. Zebek notou algo se aproximar. Era uma coruja. Ela se segurou em Azadin e então falou que ele respondeu à solicitação, mas o solicitante estava morto. Parece que ganhou algumas moedas de graça. Azadin dos 108 espíritos. Zebek ficou completamente chocado, vendo uma coruja falante. E então, a coruja continuou a dizer para que ele se movesse para completar a outra missão, não descansasse e começasse a se mover imediatamente. Azadin dos 108 espíritos. E logo ela voou. Azadin, já se retirando, Zebek o chamou e pediu que esperasse. Ele perguntou, por que o solicitante morreu? Você só pegaria a recompensa e partiria? Azadin achou estranho ele querer que o pedido fosse cumprido, pois seu mestre sofreria, e ele sabe disso. Zebek respondeu que isso não aconteceria, chamando-o de ímpio desalmado, e disse que o derrotaria. Azadin respondeu, e pensar que você derramaria meu sangue com uma espada que se calou diante da injustiça, até mesmo para você isso é triste. Zebek ficou incomodado e profundamente irritado. Ele se culpava por não ter feito nada por aquelas pessoas, pensando que estava louco por ter virado as costas para a injustiça. Completamente irritado, Zebek perguntou o que ele sabia. Azadin perguntou se ele conhecia as constelações do céu noturno, os nomes e os mitos entrelaçados com elas. Zebek perguntou o porquê ele estava falando disso agora, o que ele queria dizer. Os humanos podem ver as mesmas coisas, mas sentir algo diferente. Para alguns, alguém pode parecer o protagonista de um mito, mas para outros, pode não ser nada. Apenas uma fraca e pálida luz piscando na escuridão. Assim como a visão deles sendo massacrados pode parecer diferente para você em comparação com os olhos de outros soldados. Azadin afirmou que não era diferente. Zebek disse, por que não podia fazer nada? Ele segurou sua espada e a encarou, pensando como um cavaleiro da Igreja do Rei deve venerar aqueles que carregam o sangue do Rei Divino. Azadin disse que não desejava lutar com o cavaleiro sagrado, pois ele sentia pena da garota. De repente, a espada cortou as cordas que seguravam o noivo de Safira. Azadin o segurou e respondeu para Zebek que sua espada não era sua inimiga. Ele continuou em silêncio, apenas observando. Azadin perguntou se ele tinha uma pá enquanto segurava o casal. Zebek perguntou por que ele queria uma pá. E então se deu conta de que ele os enterraria. Ele gritou, perguntando se ele faria isso, e Azadin respondeu que iria fazer um funeral para eles. Zebek gritou que Kazel queria que eles fossem pendurados nas árvores, transformados em mortos-vivos e gritando de agonia. Uma cena assim serviria para reafirmar seu poder. Enterrar os cadáveres é praticamente o mesmo que desafiá-los. Azadin respondeu que, se não fizesse isso, não teria como evitar, e então continuou cavando. Zebek, parado, puxou sua espada e, em direção a Azadin, com sua espada, ajudou a cavar a segunda cova. Azadin, em uma oração, disse, Arcanjo da Sabedoria,
da coragem e da misericórdia, tenha piedade de suas almas. Então, Zebeque respondeu: um homem do clã dos mensageiros usando a oração da Ordem dos Salvadores? Azadin respondeu que gostava da ideologia. Que tipo imprudente e descarado abandonar o destino de seu clã natal e servir a uma fé da heresia. Azadin disse que, se ele não defender o que acredita ser correto, seu nascimento não terá sentido. E então, perguntou a Zebeque o que ele gostava na Ordem dos Salvadores. Azadin se arrumando, Zebeque perguntou do que ele estava falando. E então, Azadin apontou e falou: daquele lado, se aproxima alguém que você venera. Completamente em choque, Zebeque se virou e então deu de cara com o exército de Kazel. Com um sorriso no rosto, ele perguntou se Zebeque estava gostando da camponesa e que deveria ter lhe dito antes. Kazel disse que tinha que admitir que a garota estava muito bem para uma plebeia que vive no campo. Zebeque disse que percebeu que ele estava cuidando da garota. Havia cerca de 20 soldados armados. Mesmo para Zebeque, não havia chances de vencer. Kazel então disse: a propósito, quem seria seu companheiro? Enquanto Azadin mirava uma de suas flechas até soltá-la e acertar o olho de um dos homens de Kazel, o guerreiro começou a gritar de dor. Zebeque estava impressionado, dizendo: você conseguiu atingir o soldado que estava no canto mais escuro nesta situação? Azadin se posicionou para atirar novamente, disparando uma flecha veloz em direção aos homens que estavam se protegendo com escudos altamente resistentes. O homem, em que a flecha estava indo, se preparou para facilmente deter a flecha, mas se deu conta que seu escudo se partiu ao meio e a flecha atravessou sua barriga. O impacto foi tanto que o homem voou, caindo morto no chão. Todos olharam aquilo sem acreditar, inclusive Zebeque. Ele disse que a flecha atravessou o escudo, até se curvou como uma serpente viva. Azadin, então, respondeu à pergunta que Zebeque havia feito antes. Você teria perguntado o que ele gostava na Ordem dos Salvadores, certo? Azadin gostava da ideia de que o valor de uma pessoa é determinado não por seu nascimento, mas por suas crenças e ações. Assim como agora, alguém nascido com sangue do rei divino que violentamente massacra seu povo. Kazel, furioso enquanto olhava para o mascarado, então Azadin disse que alguém assim não pode ser considerado nobre. E então, mirou a flecha na direção de Kazel. O mago, transtornado, o xingava e gritava. Kazel continuou xingando Azadin e ordenou que Zebeque acabasse com ele. Azadin, com um simples pulo e em uma velocidade absurda, se posicionou em frente à lua e sacou sua flecha. Os soldados não conseguiam acreditar no que acabaram de ver. Ele estava flutuando e, novamente, disparou uma flecha, acertando o outro soldado. Ele continuou disparando e cada flecha acertava um soldado. Quando estava chegando ao chão, 2 soldados se aproximaram para atacar. E Azadin se desviou rapidamente, encostando na lança e dando um salto no ar, atingindo mais 3 soldados. Uma das flechas acertou Kazel na lateral de seu rosto. Kazel disse que ele não queria matar os soldados, mas sim deixá-los inutilizados permanentemente. Eles não conseguiram acompanhar Azadin, que golpeava sem parar o exército de Kazel. Então ele perguntou: quem diabos seria o homem mascarado? E então ele respondeu que seu nome era Azadin e que ele era um mensageiro. Kazel ficou assustado. Não só ele, mas os outros soldados também, perguntando se ele era alguém sem alma. Kazel se virou com ódio e disse que agora ele não tinha mais flechas. Então, Azadin, com um soco, desmontou completamente Kazel, que caiu no chão. Seus itens já estavam desgastados. Azadin, em cima do cavalo, enquanto mais da metade dos soldados já estavam no chão, gemendo de dor, desceu rapidamente. Em suas costas, mais um soldado vinha para atacá-lo. Azadin se desviou do golpe e acertou o rosto do homem. Azadin disse que reduziu os homens com suas flechas. E se vocês são tão valentes, que venham me atacar. E quase se esqueceu. Ele cegou o homem que havia nocauteado. Os soldados, com medo, perguntaram por que ele estava tão obcecado em fazer isso. Azadin olhou para eles. E todos, assustados, chamavam-no de louco. A coruja estava de longe observando tudo. E então, depois de algum tempo, Azadin já havia terminado com os soldados. Só faltava Kazel, que estava no chão, pedindo para ele esperar, chamando-o de lixo que só causa problemas aos outros. Já machucado, Kazel se virou e ativou sua magia, que brilhava muito, quase não deixando os outros enxergarem, chamando pelo jovem mestre. Os seus soldados não conseguiam enxergar. Azadin, o encarando, Kazel disse se ele conseguia ver isso. Essa é a sua magia, prova de que o sangue nobre é incomparável ao seu. Esse sangue corre dentro de Kazel. Então Azadin o golpeou no pescoço.
Kazel estava sangrando sem parar, ajoelhado. Ele começou a gritar muito, chorando, e perguntou o que ele fez. Azadin, sorrindo, perguntou se ele não sabia o que estava acontecendo. Ele segurou Kazel pela cabeça, enquanto o mago perguntava quais eram suas exigências. Dinheiro, mulheres, armas. Eu daria tudo o que você quiser. Sou um dependente da família Yaegas. Azadin respondeu. É sério? E é uma pena para você, Kazel. Eu não sou um assassino da santidade, apenas um mensageiro. Kazel o olhava com desespero. Zebek se aproximou. E então Kazel perguntou o que ele estava fazendo e ordenou que o ajudasse. Zebek respondeu que não conseguia ver a maldição. Kazel, já tomado pela raiva, gritou: Eu sou da nobreza, uma linhagem sagrada. O que você fez com aqueles plebeus? E então Azadin disse: Pensando nisso, acho que você ainda vai viver cheio de vigor. Essa é a atitude certa. Viva positivamente. Acho que você especialmente vai precisar disso. Azadin cegou completamente Kazel, enquanto seus olhos sangravam. Ele gritava de dor. Azadin disse que não tinha um contratante, mas achava que foi considerado. A lei do imperador foi cumprida. Zebek puxou sua espada e disse que era um cavaleiro da igreja do rei e não poderia permitir que alguém como ele, que fala sobre a lei do imperador, continue existindo. Não importa se realiza ações justas. Kazel, no chão, ainda vivo e gemendo de dor, Azadin respondeu que ele não era como os outros cavaleiros da igreja do rei. Zebek, irritado, disse como ele ousava insultá-lo. Azadin respondeu que isso foi um elogio. Outros cavaleiros da igreja do rei não passam de desajustados expulsos de 2 casas por disputas de herança. Zebek concordou, mas ainda em posição de ataque. Então, Azadin perguntou se ele seria capaz de acompanhá-lo. Zebek, surpreso, percebeu que o homem mascarado evaporou. E, antes de sumir completamente, ele disse que se veriam novamente em breve, se o destino quiser, Senhor Zebek. Ele sumiu sem deixar qualquer rastro, enquanto o cavaleiro olhava. Ninguém nunca foi capaz de matar Azadin do clã dos mensageiros. Em vez disso, os soldados sofreram perdas permanentes. Zebek percebeu que ele estava certo, e isso também se aplicava a ele. Zebek sentia como se um peso tivesse saído de seu peito. A cena corta para o castelo do rei, onde os cidadãos imploravam para que o libertasse dos impostos deste ano. Todo o povo estava fugindo e se tornando nômade, e aqueles que morreram de fome vagam pelas ruas como mortos-vivos. Eles estavam sendo assolados por ladrões e monstros e continuavam pedindo desculpas, pois não podiam mais se dar ao luxo de pagar imposto. O rei respondeu que era muita insolência. Desse jeito, os plebeus certamente também começariam a pedir rações. Com medo, o homem apenas implorava perdão, dizendo que agora simplesmente não podiam mais suportar. Ele respondeu que nada mudaria o sangue humilde que corria em suas veias. Se eles quisessem, o rei poderia lhes conceder um alívio. Os homens perguntaram se era sério, e o rei disse que sim, com a condição de que, se não puderem cumprir sua solicitação, então todos eles seriam enforcados. Todos em silêncio, então se encararam. O rei disse para eles não temerem. Tudo o que estou pedindo não se passa de uma página. Essa é a natureza do livro, um livro. Perguntaram os plebeus. Somos ignorantes em magia e não sabemos dessas coisas. O rei respondeu que até mesmo idiotas ignorantes como eles seriam capazes de encontrá-lo, se simplesmente desejassem. Ele responderá ao seu chamado e se revelará. Se conseguirem trazer um livro como este, ele isentará seu pivo dos impostos por 3 anos e dará 50 fanegas de trigo, cevada e aveia. Os homens, surpresos com a oferta, um dos homens perguntou se ao menos precisariam saber o nome desse livro para poderem procurá-lo. O rei soltou um pouco de sua magia e disse que era uma cópia do livro do Rei Divino. Completamente sem reação, os homens apenas ficaram confusos e então logo sumiram do salão. Na cortina, uma cobra apareceu e se transformou em uma bela mulher. Ela disse que achava que mencionar o nome do livro do Rei Divino foi um descuido. O conde respondeu que era besteira, que de qualquer forma, todos já estão procurando grimórios por aí, e os rumores se espalharão por todo o continente de qualquer jeito. Seria mais prudente encontrar uma única página primeiro. Então perguntou o que a bruxa queria. Ela respondeu que era forçada a dizer: o filho do rei foi uma vítima, a mulher disse. O rei perguntou se era realmente o clã dos mensageiros. Com um olhar amedrontador, o rei perguntou se foi eles mesmos, e disse que tinha certeza de que eles também estavam atrás do livro do Rei Divino. Se desejam se libertar da maldição de seu dever, certamente precisarão do livro do Rei Divino, afinal. Ele disse que Kozel está morto,
Ouvi dizer que perdeu a visão dos 2 olhos e que seus órgãos reprodutivos foram danificados. A bruxa perguntou o que ele faria. Ele ordenou que enviasse soldados para os arredores e matasse o clã dos mensageiros. A mulher entendeu e entraria em contato com o comandante. O rei agarrou a mulher e disse para não mandar outros fazerem isso. Se seu filho foi contratado, ele poderia gerar outros. Ele acariciou a mulher, que sorria. A cena corta para um deserto quente. A casinha estava sem água, e isso seria ruim para ele. Disse que morreria de sede nesse ritmo. Ele perguntou por que o espírito teve que fazer aquele espetáculo, dizendo que terminaria em 2 dias e chamou-o de tolo. Você ousa falar assim tão imperiosamente com a boca do imperador? O espírito em silêncio, e então Akazin se perguntou como um imperador morreu sem deixar nenhum plano. Eles, que eram seus mensageiros, agora são desprezados pelo mundo inteiro. As pessoas os chamam de assassinos da santidade, hereges sem alma. Akazin perguntou ao espírito como ele quis montar um show para os contratantes. Ele deixou toda a bagagem para trás e veio correndo o mais rápido que pôde. Por causa disso, Akazin estava com tanta sede que poderia morrer. Ele só tinha alimentos secos e não seria capaz de digeri-los. Parecia que também morreria de fome. O espírito pediu desculpas, mas no entanto, em breve, seu servo, um silêncio, e uma dúvida fixou nos 2, que sentiram uma presença. Se perguntando se eram fantasmas, uma energia forte e azul surgiu. Eram as pessoas enforcadas. Eles reverenciaram Akazin, que apenas disse "Olá" para eles. Os cidadãos disseram que esta terra não possui nem a luz da virtude do rei, nem a bênção dos arcanjos. Então não era bom permanecer ali por muito tempo. Akazin respondeu que devolveu seus rancores e então pediu que descansassem em paz. Safira apontou para um poço e Akazin perguntou se eles queriam dar água para ele. Então se aproximou do poço. Ele disse que não precisava fazer isso. Eles poderiam ter ido descansar. Olhou para dentro e começou a puxar a corda. Ele queria provar logo, e quando finalmente chegou, se deparou com uma folha com símbolos que brilhava. Ele perguntou o que seria aquilo. O clã dos mensageiros era originalmente uma raça conhecida como Aragaça. Eles atravessaram um enorme tufão vindo de outro continente e desembarcaram no continente Wibris. Os 8 reis divinos da família Yaegas governavam o continente Wibris e originalmente possuíam 8 tronos. No entanto, naquela época, uma única pessoa monopolizou os 8 tronos. Os outros 7 reis sagrados, que eram irmãos, foram subjugados pelo imperador da família Yaeslat. O imperador Yaeslat desejava se livrar de todos os resquícios dos reis sagrados mortos. Enquanto isso, os forasteiros, Aragaza, precisavam de terras para se estabelecer, e o imperador entregou-lhes o livro O Canto dos Pássaros Amarelos e um espírito chamado A Voz do Imperador. Em troca, os forasteiros assinaram um contrato com o imperador e tornaram-se seus mensageiros. Com isso, as mãos dos Aragaza se mancharam impiedosamente com o sangue divino. Eles se tornaram a espada, o agente e o carrasco do imperador, executando pessoalmente os nobres corruptos que desrespeitavam a lei do imperador e prosperavam. Esse foi o pecado mais horrível que poderiam cometer os cidadãos de Wibris, que acreditavam na vida além e no ciclo da vida eterna. Por conta disso, o imperador morreu e o império se dividiu novamente em 8 reinos distintos. Os Aragaza passaram a ser desprezados pelos habitantes de Wibris e os mensageiros caíram em desgraça, sendo chamados de mensageiros sem alma. Mas eles enfrentaram um problema inesperado. O contrato com o imperador ainda estava em vigor. Mesmo após a morte do imperador, os mensageiros deviam continuar servindo como mensageiros do imperador, para sempre. A cena corta para Akazin, que estava pegando aquela folha no poço. Ele entendeu que era uma página do livro do Rei Sagrado e se perguntava se pertencia ao poder do império. Ele se virou para agradecer aos cidadãos e pediu que descansassem em paz. Começou a ler e disse: se reunir as partes, será que realmente poderia escapar da maldição do dever? A coruja respondeu que era falta de educação chamar isso de maldição e que era um dever honroso seguindo o contrato. Azadin disse que isso tinha que cair logo em suas mãos. O destino só podia estar de piada. O espírito respondeu que ele não parecia muito feliz. Não é isso que todo mensageiro deseja? Azadin respondeu que esse era o objetivo dos mensageiros, mas estava preocupado que isso começasse a se espalhar por todo o mundo. A razão pela qual o livro do rei foi separado em muitas partes foi por causa do pai de Azadin. Ele continuava com muita sede naquele deserto. Uma pessoa estava observando-o de longe. Era uma mulher.
A garota disse que ele era o filho do clã dos traidores, não tinha talento e era um idiota. E perguntou se ele realmente não podia usar magia, como dizem os rumores. Será que você está amaldiçoado? O garoto respondeu que não sabia se estava amaldiçoado, mas sabia que, com certeza, ele não podia usar magia. A garota disse que ouviu dizer que ele fazia xixi na cama aos 8 anos. Nem sabe como amarrar uma corda em um arco. Ela duvidava que ele fosse capaz de cumprir o dever de mensageiro algum dia. O garoto perguntou se não seria melhor eles darem a meia volta. Não há necessidade de trabalhar para o mensageiro de menor classe, já que você é parente de um. A garota respondeu que ia testar as habilidades dele, e o garoto respondeu que um contratante não pode atacar um mensageiro. Ela continuou dizendo que ninguém se importa, e se ela ganhar, a posição dele seria sua. Não há chance de eu perder. O garoto respondeu que o aluno do velho rabugento Kazaz sempre diz que existe uma possibilidade em cada situação, e a garota disse que não importa. Por mais incrível que Kazaz seja, ele ainda é um idiota, mesmo que treine 10 ou 100 anos. Pensar que o filho de um traidor, que nem consegue usar magia, é um mensageiro. Para ela, Azadin estava apenas ocupando espaço. Por isso, pessoas competentes como ela não podiam se tornar mensageiros. Então, ela mirou em Azadin, que estava de costas. Ela rapidamente se virou com um sorriso no rosto e depois olhou para trás para ver se acertou seu alvo. Foi atingida por uma pedra. O garoto chamou por ela e Azadin perguntou se foi ela quem lançou a flecha. A garota disse que foi apenas uma saudação, perguntando como ele chegou ali. Ela não conseguiu nem sentir sua presença. A Kazin teria pegado as flechas no ar. Ele perguntou qual era o nome dos dois jovens. A garota se chama Midian, ela é de Aether, e o garoto se chama Ishamel. Eles eram seus assistentes. A Kazin perguntou, meus assistentes? E mostrou a flecha que Midian lançou nele. A garota disse que a aljava dele estava vazia, então ela apenas quis dar algumas flechas a ele e perguntou se essa não era a melhor ajuda. A Kazin respondeu que parecia que solicitaram ser seus assistentes porque estavam entediados na Terra Santa e mandou eles irem para casa, chamando-os de crianças. Midian, brava, respondeu que estava certa de que disse ser da linhagem Aether, e a Kazin perguntou a ela se não sabia que linhagem não significa nada para os mensageiros. E se vieram trabalhar para mim, agora são meus subordinados. E até dispararam flechas nele. A Kazin disse que talvez eles quisessem que ele mostrasse o que acontece quando fazem algo assim. Midian pensava que, fora da Terra Santa, ele é tão diferente do que dizem os rumores, e realmente a pessoa de quem todos zombavam e intimidavam. Azadin mandou ela se desculpar por sua grosseria e disse que, se deseja algo dele, teria que mostrar respeito, seja como membro dos Aragaza ou como seu inimigo. Qual será? Midian, furiosa, pediu desculpas pela sua falta de respeito com seu mensageiro e repetiu ser uma Aragaza. Azadin aceitou suas desculpas e disse para ela não disparar flechas em ninguém a partir de agora. Se não pretende matar, não se deve brincar com armas fora da Terra Santa. Ela apenas concordou. Azadin disse que não diria mais nada e mandou eles voltarem para a Terra Santa, mas se lembrou que estava com sede e perguntou se eles tinham água. Midian desafiou Azadin para um duelo e seu colega não gostou da ideia, dizendo que ele é um homem perigoso. Midian respondeu que, sim, ele é diferente dos rumores e não é um idiota. Ele é forte, inteligente e orgulhoso, mas eu seria uma covarde se não o desafiasse só porque ele é forte. Midian continuou e repetiu, chamando pelo mensageiro. Te desafio para um duelo pela sua posição de mensageiro. Heraldo Azadin, eu, Midian do Éter, desafio sua posição. Azadin disse, meu Deus, um duelo. Arael tem sido uma péssima influência para esses jovens. Ela ocupará seu espaço se ele perder, mas sabe o que acontecerá se ele vencer, não é? Midian respondeu que sabia. Tudo que é seu, incluindo sua vida, será dele. Ela estava preparada. Azadin pensava que, embora Arael seja um problema, o maior problema é que ela o subestima. Ele insistiu que ela desistisse antes que fosse tarde demais. Arael é a única que pode vencer um contrato com um heraldo. Azadin estava ciente de que sua reputação não era das melhores, mas não deram essa posição a ele à toa. Midian deu as costas e deu um espaço de 100 passos de distância, desafiando-o. O imperador disse que o duelo foi validado. Então Azadin tinha que aceitar o desafio.
Midian se deu conta de que era a voz do imperador e Azadin se perguntava se estavam falando sério. Seu colega Ishamel percebeu que a voz do imperador é um espírito atribuído a cada mensageiro. Agora que a voz do imperador testemunhou, recusar o desafio é impossível. Isso não é nada bom. Midian gritou que tinha que vencer. A cena corta para o sol escaldante do deserto. Midian entregou a água a Azadin. Os dois estavam um pouco feridos, e em silêncio, Ishamel se perguntava o que estava acontecendo. Uma técnica de arco adequada para o campo de batalha, sacrificando precisão pela velocidade do projétil. Essa era definitivamente uma forma extrema da técnica Aragaza. Na batalha entre os dois, Midian estava completamente em desvantagem e apenas conseguia defender dos ataques, quase sendo atingida. Ambos pensavam que Azadin não conseguia usar magia, mas ele usou a beleza da natureza da garça amarela. Como? Midian previa seus movimentos e desviava de todos. Ela sabia exatamente o que fazer. Midian disse que agora pegou ele e o golpeou na cintura, cortando-o ao meio. Mas não era Azadin, era apenas um clone. Confusa, Ishamel gritou para que ela olhasse para trás e rapidamente usou magia para defender Azadin. Ele a segurou pelo braço e disse que agora acabaria. Com magia, ele a jogou para muito longe, fazendo com que ela caísse em uma cratera de rocha. Ishamel gritou pela garota e disse que um parente de sangue de traidor acabou de fazer isso com uma criança da linhagem mais nobre. Ishamel correu em direção a Azadin, dizendo que isso era imperdoável, o chamado de bastardo inferior. Como ousa? O espírito disse que o duelo acabou. Midian do Éter, você desafiou Azadin pela posição de mensageiro e perdeu. Seu destino agora está nas mãos do mensageiro Azadin. E Ishamel, devido à sua interferência no duelo, você também passará a ser propriedade do mensageiro junto com Midian. Ela estava completamente irritada e chorava. Puxou sua espada e tentou tirar sua própria vida. Azadin jogou a faca para longe, que caiu no chão. Ele sabia que ela tentaria algo assim. Caída no chão, sem saber o que fazer, Azadin disse: Jovem dama, agora que perdeu o duelo, você nem sequer tem o direito de morrer. Você só poderá morrer quando eu morrer ou quando eu quiser que você morra. Ela realmente desafiou ele sem sequer saber disso. Completamente furiosa, Midian tremia, seus dentes rangendo. Azadin a chamou de criança, devolveu a água e disse que isso foi suficiente para te ensinar uma lição. Vou libertar vocês dois. Os dois, sem entender nada, Azadin apenas disse para fingirem que nada aconteceu. Seria ruim para vocês que isso ficasse registrado no seu histórico, não acham? Os dois ainda em silêncio, apenas o encarando. Ainda no deserto, Azadin continuou sua caminhada e os dois jovens continuaram seguindo-o. Azadin disse que não precisa de escravos. Ele deu a liberdade para os dois e mandou que voltassem para o santuário. Midian respondeu: Você acabou de ganhar uma jovem bonita e talentosa como sua escrava e vai deixá-la ir assim? Ishamel apenas pediu que ela se acalmasse. Azadin disse: Não sei quanto a bonita, mas se você tivesse tanto talento quanto Arael, não teria perdido. Há muitos rapazes no mundo que gostam de garotas mais jovens e muitas culturas com costumes matrimoniais precoces. Seria prudente pensar antes de propor um duelo da próxima vez. Na verdade, Azadin achava melhor ela nunca mais duelar. Se precisasse matar alguém, seria melhor assassinar antes. Ishamel respondeu que ele falava muito mais do que esperava, mas parecia que estava dizendo essas coisas por genuína preocupação. Midian, nervosa, apenas sorriu e disse que isso era novo. Seu colega ficou completamente assustado com sua reação. O imperador e o clã Aragaza fornecem um ao outro o que precisam, e qualquer traidor terá uma morte horrível. Esse contrato já foi um símbolo de lealdade e uma marca de honra, mas após a morte do imperador, tornou-se uma terrível maldição. Mesmo depois de sua morte, os efeitos do contrato permanecem intactos, obrigando o clã Aragaza a servir eternamente como os arautos do imperador, o que parecia ser um ciclo interminável de servidão. Finalmente começou a mostrar sinais de ruptura quando o clã dos arautos interveio na guerra de sucessão do reino Tarazar. Os Aragaza garantiram a vitória na guerra de sucessão. No entanto, um traidor notório roubou o livro e fugiu. Seu nome era Acre, o traidor. O homem encapuzado mandou que ele devolvesse o que roubou. Caso contrário, a maldição o mataria. Entregue a cópia do livro do Rei Divino antes que você sinta a dor mais terrível de sua vida. O clã ameaçou Acre com todos os tipos de métodos, mas sua esperança se desfez em pedaços e desapareceu no final, porque Acre espalhou o livro no coração da cordilheira do mundo. E assim,
Acre se tornou a primeira pessoa a morrer por causa da maldição do contrato. Por causa da maldição, ele deu à luz 2 gêmeos em um corpo masculino. Ironia das ironias, entre os dois, Arael se tornou o arauto mais importante da história do clã, enquanto Azadin era considerado tolo. Midian se perguntava quem teria espalhado um boato tão absurdo. Ele não tem nada de tolo. Azadin disse claramente que não tinha intenção de aceitá-los, portanto mandou que não os seguissem. Midian disse que não estavam seguindo ele, apenas tinham algo para entregar. Uma carta do chefe regional de Salas Salasma. Azadin escondeu que o velho não gostava muito dele. A carta dizia: "Tudo bem, vamos ignorar a repreensão sobre relatórios perdidos. Cópias do livro do Rei Divino têm aparecido recentemente, portanto recupere-as. Isso será refletido em sua avaliação de desempenho. A julgar pelo que está escrito aqui, os outros arautos devem estar cientes das cópias." Azadin explicou que a carta estava falando das cópias do Rei Divino, que estavam aparecendo recentemente, e perguntou se os dois estavam cientes disso. Animada, Midian disse que sim, estavam. Ela continuou a dizer que o pai de Azadin traiu o clã e Shamel pisou no pé da garota, e ela brigou com ele, dizendo que doeu e perguntando por que ele fez isso. Azadin mandou que parassem, então até os dois sabiam disso. Por enquanto, ele teria que ir a Salasma para encontrar o chefe original, e agradeceu por entregarem a carta para ele. Midian, jogando seu charme, disse que, já que estavam seguindo o mesmo caminho, podiam segui-lo, e também poderiam contar o que estava acontecendo no clã. Azadin respondeu que a estrada não era dele, então podiam segui-lo se quisessem. Midian concordou e correu para o seu lado. Eles teriam feito uma pausa para descansar embaixo de uma árvore. Azadin se espreguiçou e pediu que acordassem. O dia está lindo. Eles continuaram seguindo seu destino. Midian avistou uma nascente, um pequeno rio com água corrente. Aproveitaram para pegar a água quando alguém os encontrou. Vários homens se aproximaram e perguntaram quem teria deixado pegar sua nascente. Azadin disse que não tinha intenção de brigar e perguntou o que eles queriam em troca pela água. O homem soberbo respondeu que queria todos eles. Azadin novamente perguntou, para ter certeza, se não havia espaço para um acordo. O homem respondeu que ele tinha muito a dizer para um adulto e começou a rir de sua máscara, o chamando de palhaço. Mandou que matassem os dois e capturassem a garota. Os homens concordaram. A cena corta para todos caídos no chão, implorando que os poupassem. O homem disse que eram pessoas inocentes, e Azadin perguntou se eles não eram bandidos. O homem respondeu que acabaram de ser recrutados. Os filhos do Marquês Cazel estão forçando, ou melhor, recrutando pessoas de vários lugares para procurar uma cópia de um livro. Como vamos encontrar algo que nem conhecemos? Então, ficaram vagando sem rumo, quando por pura infelicidade, quer dizer, grande sorte, encontraram alguém tão nobre como você. Midian disse: "E se eles forem apenas ladrões inventando desculpas?" Azadin duvidou disso. Essa não é uma estrada por onde comerciantes ou viajantes costumam passar. Midian respondeu que teriam que matar esses caras para silenciá-los de qualquer forma. Azadin pediu para ela esperar. "Midian, eu não mato sem motivo." Ela se desculpou. E Shamel disse que o certo é matá-los. Mesmo que eles sejam realmente boas pessoas, há uma chance de expormos nossos rastros se os deixarmos vivos. Azadin disse que isso não significa que deva matá-los para seu conforto. Todos merecem uma segunda chance. O homem respondeu: "Sim, claro, a vida das pessoas é muito importante de fato, como esperado de alguém tão nobre." Eles chamaram Azadin de gentil. O plebeu riu e disse que ele era o melhor. O homem lhe assegurava que uma grande fortuna estaria sobre ele e sua família por sua misericórdia. Azadin mandou ele calar a boca. E Shamel disse que muitas vezes vê algumas pessoas que se recusam a matar, mas não esperava ver um do clã Arauto. Azadin deu um soco no rosto do homem e disse que foi um soco certeiro que destruiu seu olho. Ele mandou os homens certificarem-se de não se mexerem muito, senão, em um movimento errado, teriam seus rostos destruídos. Os homens nervosos disseram que ele prometeu os pouparem. Azadin os poupou, mas somente depois de infligir danos permanentes. Portanto, vocês não poderiam prejudicar outras pessoas, mesmo que não se arrependam imediatamente. Os dois acharam isso uma boa ideia, e então assim foi feito. Os homens, já sem suas bolas, foram embora xingando o mensageiro. "Se nos encontrarmos de novo, faremos algo." Mas antes de terminar de falar, sua cabeça foi arrancada por um monstro. Seus colegas, completamente assustados e confusos, o monstro segurou um dos homens pela perna enquanto o chamava de comida.
O monstro raptou os outros homens, dizendo que os comeria depois. O monstro segurou o homem pela cabeça, dizendo que ele pertencia a ele. O plebeu, ainda vivo, gritava enquanto o monstro se divertia. Ele avistou a vila dos cidadãos e repetia: "Tem humano, fortaleza grande e forte, carne por toda parte." A cena corta para os três que seguiam seu caminho. No início acharam que ele estava apenas indo com calma, por isso ficaram surpresos. Midian disse que não é uma tática ruim. Nós até recuperamos todas as armas. Azadin disse que é difícil entender os outros sem ter passado pela mesma situação. A perda de um olho tem consequências maiores do que se imagina. As pessoas que eles teriam vitimado em suas incursões agora são pessoas que eles temem. Azadin tem certeza de que é uma boa oportunidade para eles se arrependerem de suas ações passadas. E Shamel disse: "Uma oportunidade de se arrependerem? Você os poupou e até deu a eles uma chance de purificar suas almas." Eles continuaram andando, e Azadin estava se incomodando com essa conversa. Então perguntaram o que estavam conversando. Azadin respondeu: "Esses disseram que o Marquês Kazel está procurando uma cópia do livro do Rei Divino." E Shamel disse que o Marquês Kazel perdeu a luta pela sucessão e perguntou se Azadin achava que talvez ele estivesse tentando subir na hierarquia, usando o livro para ganhar poder mágico. Azadin disse que uma figura política determinada a obter poder é perigosa. Ele terá que tirar essa máscara, pois ela mostra que Azadin é um arauto. Eles teriam que ser cuidadosos até saírem do território do Marquês Kazel. Assim que Azadin tirou sua máscara, os jovens gritaram, o encarando: "Ele não tem olhos." Eles ficaram mudos, olhando-o. Azadin se disfarçou com outra vestimenta. E Shamel disse que ele não parecia ter se esforçado nem um pouco, apesar de não conseguir enxergar como. Azadin também não sabia. "Desde que nasci, consigo enxergar sem meus olhos." Midian se aproximou, chocada com o que estava vendo. Azadin perguntou o que ela estava pensando, se tivesse algo a dizer. A garota respondeu que ele ficava melhor se ela fingisse que ele se machucou. Azadin perguntou o que ela quis dizer. Midian respondeu que parecia que ele era muito bonito e sofreu um acidente infeliz que o fez perder os olhos. Ela achava melhor ter cicatrizes assim do que um rosto bonito com olhos feios. E Shamel disse que ela estava sendo muito rude neste momento. Azadin disse que ela falou a mesma coisa que a pessoa que fez isso em seu rosto. Midian perguntou quem foi, e ele disse que foi Arael, sua irmã. Disse que é estranho para ele não ter o que deveria estar lá, e que ela podia pelo menos imaginar que costumava haver olhos onde eles deveriam estar se ela fizesse a cicatriz. Arael cortou seu rosto, dizendo que seria melhor. Azadin disse que, graças a isso, pode pelo menos fingir que é cego. Ele não enfrentou nenhum problema quando estava sozinho. Midian disse que então também precisavam fingir que ele é cego, e Azadin concordou. Eles logo chegaram no castelo. Já na entrada, havia uma fila enorme. Fazia um tempo desde a última vez que estive no castelo, no portão de entrada da Vila Leste, e também o vilarejo onde começa a Estrada Imperial. Midian perguntou o que ele achava seria um bom ponto de partida para sua jornada. Azadin mandou eles se calarem e disse que era um peregrino em uma peregrinação sozinho, e eles são apenas crianças que se juntaram a ele por acaso, chamando Ishamel de olhos de cachorrinho. Azadin perguntou se era assim quando estiveram ali pela última vez. Os guardas estão pegando tudo que podiam das pessoas. Midian disse que eles estavam basicamente roubando. Ishamel falou que não estava tão ruim assim quando estiveram ali pela última vez. Azadin entendeu. Eles estão procurando por algo. Se eles estiverem olhando minuciosamente, então... Um homem se aproximou e perguntou se Azadin não enxergava. Ele disse que não e estava acompanhado de 2 órfãos em sua peregrinação. O homem disse que deve ser muito difícil, e Azadin respondeu, de forma alguma, e perguntou o que estava acontecendo. O homem perguntou se eles não ouviram falar dos rumores de que há cópias do livro do Rei Divino circulando por aí. Azadin perguntou o que seria, e o homem continuou a dizer que os rumores dizem que algum membro do clã do Arauto fez cópias do livro do Rei Divino depois de roubá-lo, e essas cópias estão aparecendo em todo o mundo. Os homens de Marquês Kazel, sob seu comando, estão caçando-os nesse exato momento. Mesmo assim, que bagunça. Azadin disse que havia mais de um perdedor como esse. O homem, sem entender, e Azadin apenas disse que não era nada. Isso não é bom. Seria um incômodo para Azadin lidar com isso. Os homens teriam pegado o dinheiro do servo, que disse que eles não estão procurando o livro do Rei Divino. Então, por que estão pegando o seu dinheiro? O soldado mandou ele soltar e o atacou no rosto, jogando-o no chão.
O soldado respondeu que um grimório pode assumir várias formas e corpos. Quem sabe se esse é um grimório em forma de dinheiro? Eles inspecionarão bem de perto e o devolverão mais tarde, se não for o livro do Rei Divino. A filha do rapaz gritou com os homens, dizendo que isso era roubo, e roubar é ruim, mandando eles devolverem. O soldado xingou a criança e perguntou se ela não sabia que, se responder, estava pedindo para levar uma surra. Seu pai mandou que eles parassem e disse que estavam ameaçando uma criança pequena. Isso é violência. O soldado mandou ele calar a boca e socou seu estômago. O homem disse que tanto faz e mandou ele criar sua filha melhor. Midian os chamou de malucos e estava brava com a situação. Ishamel perguntou o que eles deviam fazer e Midian perguntou se deviam lutar. Azadim mandou que esperassem. Um homem se aproximou do soldado e entregou alguma informação. Azadim, observando, quando de repente todos começaram a correr para dentro do castelo. As pessoas, sem saber o que estava acontecendo, perguntavam por que estavam indo embora. Um ogro foi visto nas proximidades. Azadim informou as pessoas que perguntaram o que ele disse. Ele apenas respondeu que tem uma audição boa. Então ouviu os guardas. Eles fecharam o portão. Os cidadãos se reuniram para pedir que abrissem os portões, implorando para não os deixarem ali. Um homem disse que tudo bem, deixaria isso com ele então. Assim estaria bom. Então vamos ver. Do lado de fora, depois que uma carruagem saiu, um soldado notou que o chão estava tremendo. Os pássaros agitados saíram de lá. As pessoas que estavam presas nas costas do monstro se perguntaram para onde estariam indo, se perguntando se seriam comidos pelos monstros. O homem machucado e assustado disse que não queria morrer. Ele espiou pela brecha e se deparou com vários monstros enormes pedindo por carne, e repetiam várias vezes isso. O rapaz, que estava olhando de longe tudo aquilo, estava apreensivo, e com todos do lado de fora, enquanto os monstros se aproximavam. A cena muda, já de noite. As pessoas estavam indo para outro lugar para se proteger. Uma moça se vira e diz que a estrada ficará mais difícil à medida que avançarem e pediu para que Ishamel guiasse sua irmã mais nova e seu tio, e deu para ele uma lanterna extra. Portanto, é para guardá-la. Ishamel agradeceu e disse que cuidaria de seu tio, então não precisava se preocupar. Azadim percebeu que parecia que as pessoas agiriam de forma muito mais agradável se ele fingisse ser cego. Novamente, a cena volta para os portões do castelo. Um homem disse que os cavaleiros e mercenários foram embora. No entanto, devem lembrá-los de proteger a aldeia e pediram que aqueles que podem lutar permanecessem e lutassem ao seu lado. Não há problema em apenas dar apoio dessa forma. Enquanto defendem a aldeia, os idosos e os feridos poderão fugir um pouco mais rápido. O pai de Cosette disse a ela que lutaria e a protegeria. A garotinha respondeu ao seu pai que ele não consegue nem cortar uma maçã. Azadim, vendo aquela situação, e Midian disse que não podia acreditar que os cavaleiros, que vivem para servir ao povo, estivessem expulsando seu próprio povo. Isso é uma vergonha, simplesmente patético. Azadim respondeu que eles podem ser o povo de Wibris, mas em vez de expulsar as pessoas que devem proteger, eles parecem pensar nisso como um ato maravilhoso. Midian achava que sim, seria estranho para um Aragaza simpatizar com o povo de Wibris. Azadim disse que isso não importava, e também se sentia assim. Ele falou para se separarem e desapareceu. Midian gritou para ele esperar e perguntou onde ele iria. Já de madrugada, os homens se preparavam para o ataque. O homem chamou pelo capitão e disse que havia muitos deles. O monstro, em resposta, disse que seu nome era Goldu. Ele jogou sua mochila com os corpos no chão e disse: guardam carne para comer por muito tempo, investir, e que eles sabem disso, são muito inteligentes, repetindo ser um vilarejo humano, uma grande fortaleza. O monstro se aproximou e pisou com seu pé no chão, fazendo com que todos temessem. O capitão disse que o ogro era seu líder e ordenou que atirassem nele. Seu capanga disse para aproveitarem essa chance para atravessar o portão. O capitão mandou proteger o portão e atirar nos que estavam perto deles. Os monstros começaram a forçar a entrada com seus machados e seu líder arremessou uma pedra enorme em direção ao portão. As pessoas, em desespero, perceberam que já estavam invadindo. O capitão novamente ordenou que atirassem. O pai de Cosette pedia para que sua filha estivesse bem longe. O capanga puxou uma varinha de fogo e disse que a varinha respondeu ao livro do Rei Divino. Então, o livro está perto. Azadim apareceu, golpeando-o na cabeça.
Ele foi para trás dos homens para ajudá-los a defender o portão. O capitão perguntou quem era ele e Azadin disse que era apenas um arauto imperador que estava passando. Os homens perguntaram: um arauto do imperador? Perguntando se ele é do clã do arauto. Azadin apenas se virou e pulou em direção aos monstros, golpeando os olhos de seu líder. A fera gritou de dor e disse que o mataria todos. Azadin, em sua cabeça, fez com que ele pisasse em vários de seus monstros. Azadin se preparou para atirar em alguns que estavam embaixo. Os homens disseram que ele era realmente um assassino da santidade. Azadin se virou e percebeu que, na mochila, estava o bandido de antes. O homem olhou para cima e se deparou com o capanga, dizendo que o livro do rei divino, ele será o rei das presas. O capanga se transformou completamente em uma criatura horrenda e assustadora. Parece que vai ser difícil lidar com isso. A criatura avançou em direção ao monstro Goldu. Azadin rapidamente saiu de sua cabeça. A criatura atacou o Goldu e o mordeu diversas vezes. Goldu repetiu que isso doía e estava ferido. A criatura o engoliu completamente, não deixando restos. Azadin, de longe, vendo aquela criatura enorme e horrenda, o homem perguntou o que era aquilo. E Azadin disse que aquilo era um Godkin Kurt, o rei das presas. O monstro se transformou mais uma vez, e com seu cajado acertou Azadin, que ficou confuso com o que ele teria feito. A criatura, chamando todos de servos de Yaegas, mandou que entregassem o livro do rei sagrado. Se fizessem isso, ele os mataria rapidamente sem dor. Atirou uma flecha em sua direção. E a criatura disse: como ele ousa fazer isso? Azadin se perguntava o que seria aquela luz de um momento atrás. Será que estava apontando para o livro do rei sagrado? A criatura avançou em Azadin e ele perguntou por que esses sujeitos estavam atrás do livro do rei. Ele continuava desviando enquanto alguns dos goblins eram atingidos. O monstro continuava tentando acertar o mensageiro, que desviava. Ele conseguiu acertar sua espada na criatura e correu para pegá-la de volta. Ele se virou e se preparou para atacar. Completamente veloz, ele fez vários cortes nas presas da criatura e disse que eram muito grandes para estar em seu corpo. Algumas caíram e ele falou que presas com raízes superficiais são frágeis. O monstro mandou ele se calar e gritou que era o rei das presas. Azadin respondeu que ele não era, e sim apenas um parente sem valor, criado pelo rei das presas, e cortou um de seus tentáculos. A gosma fez a espada derreter. Azadin achava que até o aço se corroeria com um fedor assim. O monstro foi para cima mais uma vez dele, ordenando que morresse. Azadin pediu que atirassem e, por enquanto, distraíssem o monstro. O capitão mandou que, por hora, ajudassem um membro do clã mensageiro. O homem ficou receoso de ajudar o clã mensageiro. Se a igreja do rei descobrisse isso, seriam acusados de um crime grave. O capitão gritou que aquelas pessoas da igreja do rei os abandonaram e disse: quem eles pensam que são para nos punir? O pai de Cosette estava com medo, mas logo disse que não queria morrer ali. Só estavam atacando monstros, então, depois de matar os monstros, poderiam ir atrás do membro do clã ou o que for. E todos concordaram e começaram a atirar, assim machucando a criatura. Azadin pensou que deveriam ter dado essas flechas para ele e disse: muito bem. Ele pegou uma presa da criatura e lançou em sua direção, o que ocasionou um corte enorme no monstro. Azadin disse que isso seria o suficiente, e então começou a jogar as presas do monstro nele. Mesmo ferida, a criatura mandou que parassem. E Azadin perguntou por que ele estava tão bravo, respondendo que estava apenas devolvendo suas presas para ele. O monstro gritou que se tornaria o rei das presas, que se tornaria algo maior. Azadin concordou com ele. Pegou mais uma presa e acertou o olho dele, dizendo que ele era o assassino da santidade, e lançou sobre a criatura, que o decapitou. A cabeça do monstro saiu pulando e ele percebeu que acabou. Azadin voltou para pegar o cajado e os cidadãos o chamaram. Azadin disse que estavam sendo muito rudes e estavam cometendo um erro fazendo isso. O capitão perguntou o que eles estavam planejando e por que os homens atacariam alguém que os salvou. O homem respondeu que provavelmente foi ele quem trouxe esses monstros até aqui, e o outro apenas concordou. Por que monstros apareceriam do nada? Não importa como pense, é estranho. Eles continuaram mirando em Azadin e o culpando pelo que aconteceu. Ele apenas ficou em silêncio, ouvindo. Os homens continuavam a dizer que é anormal demais um monstro aparecer assim do nada e culpando o mensageiro, chamando-o de bastardo desalmado e pagão sem alma. Azadin disse que também não sabia o porquê de um monstro aparecer. Como todos sabem, ele apenas cumpre seus deveres de acordo com a moeda de ouro do imperador.
Os homens se perguntaram se alguém teria usado a moeda para fazer desejos a Azadin. O capitão disse: um desejo para o demônio da moeda de ouro? Isso significa que foi um aldeão que fez isso. E perguntaram quem foi. Eles sabiam que estavam em conflito, mas pedir um desejo ao clã dos mensageiros era demais para eles. O homem olhou para Azadin e gritou, perguntando se foi um aldeão que fez o pedido. Azadin respondeu que não era obrigado a dizer e nem teria autoridade para isso, e perguntou se podia passar agora ou se lutariam contra ele pela igreja do rei, apesar de terem sido atacados pelo filho bastardo do nobre e abandonados. O homem gritou para ele não falar mal de sua fé, e Azadin respondeu que sim, eles todos eram cidadãos fiéis. Claro, o ladrão ainda estava vivo, e perguntou se isso tudo acabou mesmo. Ele olhou para Azadin, e o mensageiro disse que ele estava vivo, e pediu que fosse gentil, pois lhe foi concedida uma segunda oportunidade na vida. O homem chorou ouvindo Azadin. De repente, Azadin foi para cima do castelo, e o capitão mandou que não atacassem. Azadin entrou, pegou algumas flechas e perguntou se tudo bem para eles. O capitão agradeceu pela sua ajuda. Azadin rapidamente foi embora, dizendo que era tolice, e disse que se a pessoa certa tivesse ouvido, ele teria sido executado. A cena cortou para a floresta. Azadin estava com pressa para chegar a algum lugar. Sua coruja apareceu e perguntou da moeda de ouro, e disse que ele mentiu tão levianamente. Azadin respondeu que viveram com medo por terem se envolvido com ele. A coruja perguntou se ele não faria nada, pois o trataram assim, mesmo depois do mensageiro ter derrotado um monstro por eles. Azadin disse que os humanos são fracos. De qualquer forma, eles foram gentis comigo quando fingiu ser cego, então merecem um elogio de verdade. Azadin estava cansado o suficiente para ter corrido todo o caminho até ali, mas lutou sem a moeda de ouro. E ele disse que sofrimento. Eles avistaram as crianças. Logo, elas viram Azadin e perguntaram se ele conseguiu derrotar o Kurt King. Israel perguntou se a criatura não era tão forte. Ele ficou quieto e depois disse que Azadin desperdiçou sua energia e nem sequer conseguiu uma moeda de ouro. Azadin respondeu que Midian disse que é algo belo ajudar e proteger as pessoas. A vida não tem graça sem estética. Midian disse que Israel nunca foi um cara divertido. O mascarado disse que, de qualquer forma, parece que eles conseguiram se libertar e perguntou se os evacuados simplesmente o deixaram ir. Midian disse que, no início, tentaram impedi-los, mas disseram que eles conseguiriam derrotar os monstros mais fracos e depois simplesmente deixaram os dois saírem. Eram pessoas gentis e até deram uma tocha para eles. Talvez não soubessem que eles são Aragaza, e Midian disse que era porque ela é bonita. Azadin ironizou, dizendo que não é porque ela é uma menina, mas sim porque é bonita. Claro, Midian, brava, disse que tem 13 anos e uma rainha do norte se casou com essa idade. Azadin perguntou se ela reconhecia aquele cajado, e um cajado mágico os Kurt King o tinham. Midian disse que vai ter que se concentrar muito nisso, mas não tinha energia agora para isso. Midian percebeu que Azadin estava reconhecendo ela como sua subordinada. Azadin perguntou se ela não achava que ele pediria um favor assim a um parente. Midian então pediu que ele fizesse um favor para ela também. Azadin concordou e disse que ela pode inspecionar isso amanhã. Azadin pulou e se apoiou em uma árvore, e Midian perguntou onde ele iria. Azadin falou que precisa se apressar e pediu que o acompanhassem. Midian perguntou por que estavam com tanta pressa. A cena voltou para os cidadãos, e a moça notou que Azadin apareceu e perguntou quando ele teria chegado. As crianças estavam procurando por ele. Azadin respondeu que se perdeu um pouco e disse que os garotos são espertos e logo os alcançariam. E o mais importante, Azadin disse que teria ouvido gritos de vitória vindos da aldeia. A moça perguntou o que ele disse, e ele continuou falando que tem bons ouvidos e achava seguro voltar para a aldeia agora. Azadin perguntou se ele podia alcançá-los daqui com algo como sinais de lanterna. Um senhor avistou as lanternas no portão. A defesa deve ter tido sucesso. As pessoas comemoraram. A moça disse que eles deveriam enviar um pequeno grupo para verificar primeiro, e então Azadin foi verificar. Ele perguntou para onde ele foi. Ele disse que estava preguiçoso demais para tudo isso. Ele sentia que poderia dormir se deitasse agora mesmo, e viu uma fumaça de longe. Azadin foi ver o que era, e de longe viu uma cabana com soldados armados. O guarda disse: mais uma seca e agora um ogro, mas o Magrave continua buscando o livro do rei divino,
em vez de tentar proteger o povo. O lugar estava acabado. O outro guarda disse que só precisam fazer um bom trabalho e sair dali. Se forem empregados por muito tempo, isso também aumenta os honorários, então ele está bem com isso. Azadin disse que deve ser onde o bastardo que fugiu está acampado. Azadin viu que dentro da barraca havia uma caixa com várias coisas e ele não tinha dinheiro. A coruja disse que ele tirou uma sorte grande e Azadin concordou. Ele precisa de dinheiro para viajar, pois exige muito dinheiro afinal. Já de dia, nas tendas, Tarkiev discutia com seus homens. Ele teria mandado eles roubarem o saque, mas seus homens foram emboscados. Eles não tiveram nem tempo de reagir. Tarkiev se virou e falou com um homem, perguntando quem tinha responsabilidade sobre o acontecido. O homem, enquanto comia, respondeu que, se ele diz, então deve ser sua culpa. O nobre disse que cortaria os salários desses dois homens e perguntou se ele não tinha nenhuma objeção a isso. O homem respondeu: como quiser, no entanto, um de seus pertences também desapareceu, e isso não é obra de um simples ladrão. O nobre perguntou o que ele perdeu, e o homem disse que não podia dizer. Tarkiev respondeu que não devia ser nada importante, que não tem relevância. O homem se aproximou e disse que o ladrão iria para a próxima aldeia e pediu para ele emitir uma ordem de recrutamento nessa aldeia com sua autoridade. Tarkiev perguntou o que era isso e disse que a aldeia mais próxima era uma estação pública, não é? Esse lugar é administrado por um nobre, então seria difícil. Tarkiev disse por que teria que fazer isso e perguntou se o homem estava tentando dar ordens agora. O homem sorriu e disse que tudo bem. Ele ia saquear aquele lugar em seu nome. Ele empunhou a espada e Tarkiev o chamou de bastardo. Seus homens gritaram pelo capitão e o homem pediu para não se preocuparem. Disse que aquela adaga foi um presente de uma bruxa. Uma aranha apareceu e entrou no corpo do nobre. Ele perguntou se aquilo era uma aranha e o homem perguntou se ele estava bem por enquanto. Tarkiev perguntou o que ele fez e o homem começou a assobiar. Tarkiev sentiu uma dor tremenda e caiu no chão. O homem pediu que ele se acalmasse e começou a rir. Ele disse que a aranha que estava em seu corpo apenas deu uma pequena mordida, que não era nada. Pediu que Tarkiev ouvisse com atenção ou a aranha colocaria ovos dentro dele. Uma vez que eles eclodissem, seria um espetáculo. Tarkiev perguntou o que ele queria dele. Os guardas estavam desesperados. O homem o agarrou e disse que ia saquear aquele lugar e capturar a pequena ratazana que roubou seus pertences. Tarkiev, ouvindo tudo, assustado. A cena cortou para as crianças que repousavam. A coruja apareceu e disse que eram 10 horas da manhã e mandou acordarem. Os dois se espreguiçaram e acordaram. Midian avistou Azadin e perguntou se ele sempre teve 2 bastões. Azadin disse que, quando saqueou as provisões dos mercenários ontem, encontrou um igual, e exatamente o mesmo que o xamã Goblin usava, e pediu para Midian dar uma olhada. Isramel disse que podia fazer isso e que talvez estivesse amaldiçoado. Ele usou magia para olhar o cajado e Azadin perguntou se ele conseguia ver algo. Isramel respondeu que conseguia ver uma imagem mental de verde e preto. Azadin respondeu que, se fosse o rei das presas, ele veria a mana vermelha. Pode pertencer a outra criatura. Isramel, ainda olhando o objeto, disse que sua função é procurar um alvo específico. Foi feito para apontar algo, embora não seja durável, então vai se quebrar facilmente. Contudo, seu criador é de grande calibre. Parece que foi fabricado às pressas, mas seu desempenho supera de longe o da maioria das ferramentas mágicas. Azadin pensou que, sendo um bastão criado para rastrear as cópias do livro do Rei Divino, deve haver mais de uma. O que será que significa? Ele teria que lidar com mais rastreadores daqui para frente. Disse que, por hora, deviam dar uma olhada em quem perdeu este item. Eles foram para outra cabana. Azadin, em uma árvore, disse que isso era muito irritante. A atmosfera dos homens mudou de uma hora para outra. Eles estavam se preparando para uma batalha de verdade, e o propósito deles também deveria ser recolher as cópias. Azadin pensava que eles fariam algo depois de perderem a varinha, mas recorrer à força bruta? Ele não achava que chegaria a esse ponto, e isso irritou o mensageiro. Midian perguntou como estava a situação e se ele viu algo. Azadin disse que estavam planejando invadir a próxima aldeia. Midian, confusa, disse que era uma aldeia de estação pública, e Isramel disse que a escala dela era maior que a de uma aldeia comum. Midian falou que não podiam estar fazendo isso sem pensar. Tinha que ter uma razão para estarem tão desesperados. Azadin disse que talvez tivesse, e continuaram sua viagem até chegar à estação pública.
O sol já se punha. Enquanto passavam pelos portões, o soldado apenas os encarou e deixou que passassem, pedindo apenas para terem cuidado. Midian disse que eles realmente, os peregrinos cegos, entraram de graça. Os três, andando pelo comércio, avistaram uma carroça da Associação de Vendedores Ambientes de Corozar. Midian disse que finalmente poderiam descansar. Azadin perguntou sobre essa associação de vendedores ambulantes, mas os jovens animados foram na frente. A cena cortou para 4 crianças. Um dos garotos perguntou se ela era a arauto mais jovem e disse que ela era apenas a filha de um traidor, de qualquer forma, e não deveria ser convencida. A maior gênia do clã, que se tornou um arauto aos 3 anos de idade. Era assim que os adultos chamavam Arael naquela época. O garoto teve que aprender a verdade por meio de seu tornozelo quebrado. Mas isso não foi tudo. Para ele, Arael era muito mais do que apenas uma pessoa forte. Ele estava pensando nela quando ouviu um barulho. A cena voltou para o comércio, onde estavam os 3 há pouco tempo. A Associação de Vendedores Ambulantes de Corozar começou como uma associação de pequenos comerciantes, mas cresceu e agora é conhecida como uma grande organização dentro de Corozar. Na verdade, porém, ela é uma das organizações fantasmas dirigidas pelo clã do Arauto, em outras palavras, o povo de Aragaza. Portanto, todos os comerciantes da associação são aragazianos. Azadin, pensando, disse que seria bom se pudessem ficar quietos hoje. Em suas costas, 3 homens perguntavam quem seriam eles. O homem disse: "Não seria o renomado 108º espírito Sir Azadin? Os últimos 3 meses, fingindo ser um arauto, lhe serviram bem." Azadin olhou para trás e o homem continuou: "Em apenas 3 meses, você já tem servos. É realmente um sujeito talentoso." Azadin disse que eram apenas crianças, não seus servos, e mandou esquecer isso. Pediu que trocassem as ferraduras do bode. O homem disse que podia sim, se ele estava pedindo, e claro que tinham que fazer. Azadin pediu para um dos homens trocar o dinheiro por pontas de flechas de rio azuis, se estivessem em estoque. O homem, então, começou a provocar Azadin, dizendo se não foi ele quem se tornou um arauto graças à recomendação do ancião Casas, mesmo que nenhum dos procedimentos formais tenha sido feito. Chamaram Azadin de molenga, que ficou para trás no treinamento básico. Os homens continuaram dizendo que ele trouxe muitas coisas caras e devia ter roubado de algum lugar no caminho. Azadin disse que precisava de uma muda de roupas e perguntou se podiam emprestar algumas e se poderiam lavar suas roupas também. Isamel disse que, embora estivesse com um pressentimento, isso era muito ruim. Midian respondeu que, independentemente das circunstâncias de seu nascimento, Azadin ainda era um arauto. Ajudar ele é o dever deles. O homem entregou a Azadin uma peça feminina. Azadin disse se poderiam parar com as brincadeiras infantis, pois ele não queria exatamente bater em todos até virarem polpa. Os homens, com raiva, apenas voltaram e perguntaram o que ele estava falando. E perguntaram se ele achava que estavam agindo como servos porque ele se acha bom demais. Disseram que ele nunca teria conseguido ser um dos 108 espíritos se não tivesse tanta sorte. Midian, então, respondeu que, se eles estavam tão frustrados, por que não resolvem isso com um duelo? E perguntou se estavam com medo por causa dos riscos do duelo. Midian debochou, dizendo que eles são muito bons em abrir a boca apenas. O homem respondeu à garota que os riscos do duelo não são algo que alguém como ela deveria estar dizendo. E continuou a dizer que ela só estava dizendo isso porque não sabe de nada, que aquele rapaz não aguenta um único soco. Com um poder imenso, Midian saltou nas costas do homem com uma faca. O homem perguntou o que a senhorita estava fazendo e Midian disse: "Senhorita, você não entende em que tipo de situação está se metendo? Eu sou descendente de Aether. Como um mero servo, ousa fazer comentários tão sarcásticos?" E perguntou se ele não gostava de Azadin e, se for o caso, então de um passo à frente. Não fique fazendo brincadeiras insidiosas. Prove a si mesmo com suas ações. Não aguenta um único soco? Ah, que piada. Midian disse: "Vocês estão desprezando os arautos. Vocês tolos. Deixaram de lado seus deveres." O homem aflito disse que não. Logo, outro homem chegou e todos olharam. O homem, então, disse que parecia que as coisas ficaram um pouco quentes demais ali. E disse que fazia muito tempo que não via Azadin. Ele concordou. O homem perguntou o nome da garota, que disse ser Midian de Aether. O homem então respondeu que se chamava Derek de Savan e pediu desculpas pelo seu colega. Então perguntou se ela poderia parar, pois não queria que seus companheiros de clã derramassem sangue. Midian o soltou e saiu de perto. O homem, irritado que seu sangue foi derramado,
e o outro disse para que ele apenas cuspa. Derek mandou que os outros seguissem suas obrigações e eles apenas concordaram. Derek pediu que Azadin fosse se lavar e depois se encontrasse com ele para jantarem juntos. Azadin estava um pouco preocupado, mas aceitou. Já na tenda, Azadin se sentia revigorado tomando um banho depois de tanto tempo. Izamel chamou por ele e perguntou por que ele ficou só parado, mesmo que seja por causa das circunstâncias de seu nascimento. Arael, que compartilha seu sangue e reverência, não? Izamel ouviu dizer que aqueles que desafiaram Arael ou fizeram comentários sobre ela seriam imediatamente forçados a pagar o preço. Azadin respondeu que sua irmã tem sua própria maneira de fazer as coisas. Izamel disse que ele é realmente uma pessoa estranha. Azadin, já saindo, disse que é por isso que precisa se apressar e convencer a Midian para que possam seguir seus caminhos. Ou então, eles se tornariam estranhos como ele. Azadin saiu, e na próxima cena estava com Derek em uma mesa cheia de fartura. Azadin olhou para Derek, que disse que estava perguntando se ele ouviu alguma coisa sobre Arael. Azadin disse que não ouviu nada dela, e Derek ficou irritado, perguntando se ele não se preocupa com sua irmã mais velha. Azadin respondeu que, considerando suas habilidades, não vale a pena se preocupar com ela. Derek disse que isso é inacreditável. Eles foram até ali e começaram a atacar os membros da associação. E quando Azadin tentou pegar uma fruta, Derek tirou a cesta de perto dele e cobrou sobre seus resultados. Azadin disse que estava fazendo seu trabalho corretamente e também estava colecionando moedas de ouro. Derek mandou ele esquecer isso e disse que estava falando de negócios. O que aconteceu com os ataques às outras associações de comerciantes e com o controle sobre elas? Azadin não queria saber disso e pediu para ele dar uma olhada no que ele pegou. Azadin perguntou se ele já viu algo parecido. Derek respondeu que já viu os bispos de Kurt Godkin usando essa ferramenta para procurar a cópia do livro do Rei Divino. Pelo que ele ouviu dizer, a filha de Éter entregou a carta do líder do distrito. Foi por isso que ela foi chamada, não? Azadin falou que parece que todo mundo sabe, e Derek disse que ele não tem feito relatórios para o líder do distrito, então não é o único que não sabe. De qualquer forma, trazer essa varinha foi uma boa contribuição, mas teria sido melhor se Azadin tivesse trazido cópias do livro do Rei Divino. Azadin então disse que ele trouxe, e Derek não estava acreditando. Azadin pegou sua maçã e disse que parece que todos os outros arautos voltaram de mãos vazias, e quando Azadin ia morder a maçã, Derek segurou seu braço e mandou que ele entregasse a cópia. Azadin apenas o encarou, sem acreditar. A cena corta para o comércio, onde estavam os dois jovens, e eles ouviram Derek gritando por Azadin dentro da tenda. Derek estava bravo, enquanto Azadin apenas queria comer. Derek perguntou se ele não confiava nele e disse que poderiam proteger a cópia do livro do rei muito melhor do que alguém tão impotente como ele. Azadin perguntou se não seria mais difícil para ele, um dos filhos bastardos do Magrave Kazel, junto com seu grupo de mercenários, que está vindo para cá. Entre eles, há hereges que ainda sobrevivem. Derek perguntou se ele achava que perderiam contra eles. Ele pode ter perdido para Arael, mas é o antigo mensageiro. Azadin disse que esse é o problema. Não acha que haveria rumores se um grupo de mercadores lutasse bem demais? Derek disse que isso não é o mais importante, e sim proteger as cópias do livro do Rei Sagrado, e disse que Azadin é mais fraco que sua irmã. Azadin respondeu que ele está se referindo à época em que eram crianças. Ele não poderia enfrentar Arael quando era pequeno. Comparado ao que Azadin era naquela época, ele se tornou muito mais forte. Mas a Arael de agora é a guerreira mais forte da espécie, com incontáveis seguidores ao seu lado. Já faz anos desde a última vez que Azadin a viu. Ele não conseguia nem imaginar o quanto ela ficou mais forte. Azadin disse que, de qualquer forma, ele entregaria a cópia ao gerente regional. Isso seria o melhor. Derek respondeu que ele é pequeno e arrogante e disse que é seu superior. Logo foram interrompidos por outra pessoa. O homem informou que estava tendo problemas nos portões do leste. A cena corta para antes do acontecido nos portões. Um dos guardas avistou um grupo e se perguntou se estavam armados. Eles se aproximaram e o guarda pediu que esperassem, pois havia muitas pessoas para passar agora. Pediu que acampassem em outro lugar e depois voltassem no dia seguinte. Tarkiev riu e disse que o Sir Gerand está fazendo um bom trabalho. Ele lhe ofereceu dinheiro pelo seu trabalho duro. O guarda disse que estavam colocando ele em uma situação difícil aqui. Sr. Tarkiev, que também é um cavaleiro. Tarkiev respondeu que, se algo der errado,
Ambos vão acabar como sacerdotes na igreja do rei e estão juntos nessa. O guarda concordou, e quando ia liberar o acesso, foi atacado no rosto. O guarda caiu, e Tarkiev não podia acreditar. Logo, todos os guardas foram atacados. Ele gritou com o homem e disse que não era para matá-lo. O homem respondeu que ele deveria estar feliz, jovem mestre. Um ataque não é divertido se não fizermos isso. Ele está complicando demais as coisas. Há 3 portões aqui. Isso não é algo com que se preocupar. O homem então olhou para sua mão, que estava cheia de insetos e ferida, e com magia acertou os outros guardas, que começaram a se transformar. Tarkiev, assustado, vendo tudo aquilo, os homens se sentiam cheios de poder. Tarkiev disse que ele é um herege de Kurt, e o homem respondeu que ele demorou para perceber e pediu que trabalhassem juntos. Seria uma ajuda mútua. Ele conseguirá o livro do rei sagrado e o jovem mestre sua vingança. Então, o homem assobiou, fazendo os ovos dentro de Tarkiev aumentarem, e ele caiu no chão em dor. O homem então disse que ele não tem escolha. Os homens, já em completo transe, enquanto ele diz que ninguém pode sair desta aldeia a partir de agora, e ordenou que capturassem o rato. O tempo passou dentro do castelo e as pessoas estavam de saída. Um garoto se aproximou e perguntou o que estava acontecendo, e o outro respondeu que tem pessoas que não estão deixando eles saírem da aldeia. O homem perguntou por que não podiam sair, e o outro, que estava bloqueando a passagem, respondeu porque nós dissemos. O homem, irritado, disse que ele não tem direito de impedir a passagem e caminhou até o portão, mandando eles saírem. Os dois não passam de simples mercenários. O homem agarrou seu rosto e, novamente, repetiu que ninguém podia sair, deixando o homem no ar. Os dois repetiam tudo e estavam se sentindo estranhos. Eles estavam com fome. O homem, vendo aquela criatura abrindo sua boca, começou a chorar e, de repente, uma flecha atingiu a criatura, que começou a gritar. Azadin apareceu em cima do outro, acertando sua lança na cabeça da criatura. O garoto conseguiu se libertar e Azadin percebeu que os insetos estavam indo para sua lança. Azadin disse que eles são subordinados da rainha aranha Artra. As pessoas correram para se salvar. Azadin, em cima da criatura aparentemente morta, Midian chamou por ele. Ela perguntou se ele os derrotou. Azadin respondeu que não. Isso é apenas o começo. Mandou que entrassem na tenda e pegassem comida e água. Isamel perguntou se tinha que ser agora, e Azadin gritou que é claro, e perguntou se ele sabe quantas pessoas estão morrendo de fome. Midian percebeu que a criatura levantou e avisou Azadin. Ele se virou e rapidamente desviou do ataque. Os dois estão com muita fome. Eles ainda conseguem se mover, apesar do seu estado. As aranhas devem estar controlando seu sistema nervoso. Eles avançaram em Azadin. Ele se pergunta o que acontecerá se os eletrocutar. Ainda se desviando, Azadin jogou um pano no rosto do monstro e, com magia, queria testar sua teoria. Ele então golpeou o monstro na cabeça. Vários insetos caíram mortos, e quando acharam que havia acabado, a criatura se transformou novamente em uma aranha gigante. Os dois estavam de pé novamente. Azadin disse que eles evoluíram. Então Midian jogou uma tocha para ele e usou em direção aos monstros, que acharam muito quente. Isramel e Azadin fizeram um círculo nas duas criaturas, que começaram a gritar. Azadin disse: "Bom trabalho. Certifiquem-se de que o fogo não chegue às barracas dos comerciantes." As pessoas perceberam que o fogo estava funcionando neles, então começaram a ajudar, tocando várias tochas com fogo nos dois. Azadin disse que eles deveriam ficar quietos, devem ficar confortáveis e aquecidos. O monstro em chamas apenas caiu. Eles morreram. Queimem os outros também. Azadin perguntou da comida e da água. Midian respondeu que pegaram tudo o que conseguiram encontrar. Isramel perguntou se deveria trazer as cabras para cá. Animada, Midian perguntou se não estavam sendo muito úteis agora. Azadin continua precisando de nós, portanto deve nos aceitar. Sua coruja apareceu. Azadin perguntou se era sobre o novo contratante. A coruja respondeu que sim. Azadin perguntou onde eles estão e então a coruja explicou que estão no oeste, mas já não estão mais respirando. Azadin pediu que os dois preparassem o fogo. Eles estão indo para os portões do oeste. Então Azadin saiu. Midian perguntou se, a essa altura, ele está simplesmente dando ordens. Isramel disse que sim. Azadin golpeou mais uma criatura no caminho. Ele estava em um confronto. Azadin disse que ele simplesmente não morre. Um humano já teria sido nocauteado há muito tempo, sem mencionar que esses caras continuam sofrendo mutações e seus números estão aumentando rapidamente. Azadin não conseguiria sequer chegar
onde o contratante está. De repente, uma flecha com raios foi em direção ao monstro e o eletrocutou completamente. Era o relâmpago azul de Midian. Ela sabia que funcionaria, considerando a fraqueza deles com fogo, mas isso gastou muito de sua energia e ela precisava descansar. Azadin disse para ela que admitia o quanto ela é habilidosa. Você é realmente uma Aether. Ainda assim, mesmo a magia da natureza sendo muito forte, é melhor não usar com frequência, e pediu que ela descansasse. Izramel pensou que ela está se esforçando tanto só para agradar ele, e perguntou a Azadin se o contratante já não está morto. Ele disse que sim. Izramel perguntou: então, por que ainda está fazendo tudo isso? Azadin explicou que um contrato é um contrato. Mesmo que o contratante esteja morto, ele não pode ir embora sem checar. Izramel disse que a queima dessas coisas é limitada. Azadin disse que ele tem razão, e por isso que pretendia matar o seu líder. Os portões ocidentais estavam em chamas. O líder invadiu, causando destruição. Tarkiev perguntou se ele tinha certeza que estava tudo bem. Você disse que ia procurar pelo livro do Rei Divino, que contém as escrituras dele, mas esse tipo de método... Ele respondeu que, mesmo sendo um pouco diferente do que inicialmente esperava, as coisas estavam indo mais ou menos bem. Tarkiev gritou: como assim indo mais ou menos bem? O ladrão vai fugir nesse ritmo. Um de seus monstros estava se alimentando de uma pessoa. Ele percebeu que havia um símbolo no chão, então chutou o monstro para poder ver o que era. Perguntou o que era. Tarkiev disse que era o símbolo para chamar o demônio da moeda dourada. Ele perguntou se Tarkiev estava falando do clã dos Arautos. Ele percebeu que esses caras estão procurando pelas escrituras também. Sorrindo, ele disse que o ratinho que roubou suas coisas pode ser um deles. Na verdade, Tarkiev perguntou se ele tem intenção de lutar contra eles. Ele respondeu que parece que o pedido já chegou aos Arautos, então um deles deve vir para cá. Tarkiev se virou e sentiu algo se aproximar. Uma flecha passou do seu lado e quase atingiu o líder, mas ele segurou e se virou. Outra flecha atingiu seu rosto. O homem perguntou se ele fez a primeira flecha ser mais fraca de propósito. Ele estava intrigado com seu oponente, o arauto do imperador. Azadin foi para cima dele com sua espada. Azadin disse que achava o Regere bem intrigante também. Os dois começaram a lutar. Tarkiev disse: para ser honesto, sinto que as coisas vão ser boas para mim. Não importa quem vença. Eu sinto falta de minha mãe. Azadin, em um golpe certeiro, arrancou 3 patas do herege. Azadin se perguntou se esse seria o líder. Deve ser bem poderoso, considerando que ainda é racional, apesar de se transformar nesse monstro. O homem disse que ele é forte. Não esperaria menos de um arauto do imperador. No entanto, não pode matar só com força. Ele avançou no herege e disse: mas no fim, você é só uma aranha. O monstro recuou um pouco, o chamando de maldito. Azadin disse que as aranhas... A cena mudou para a habilidade do mensageiro. Beleza da natureza, forma de casás. Azadin apareceu nas costas do herege e disse que as aranhas não conseguem coçar as costas. Acertou seu pescoço e decapitou o herege. Sua cabeça saiu voando. Tarkiev pediu que ele esperasse e não fizesse nada com ele. Ele disse: você é um arauto serro? Não pode me matar então. Azadin respondeu que não importa se ele é um nobre. Tarkiev disse que não foi isso que ele quis dizer e pediu que esperasse. Olhe isso, a moeda dourada do imperador. Azadin perguntou onde ele conseguiu isso. Tarkiev disse: da minha mãe. E exatamente como minha mãe disse, o clã dos Arautos pode ser manipulado com moedas douradas do imperador. Azadin disse que mesmo tendo isso, se você não fez ou fizer o pedido, Tarkiev jogou a moeda no círculo. Tarkiev gritou que foi infectado por esses caras-aranha e pediu que o salvasse. O pedido foi aceito. Azadin perguntou: vão aceitar esse pedaço de lixo como nosso contratante? A coruja disse que sim. Tarkiev comemorou: mamãe, estou vivo. As crianças chegaram, chamando por ele. Os dois estavam furiosos e perguntaram se foi esse cara que fez um pedido. Azadin disse que sim. Deixa pra lá. Midian, acha que consegue usar aquele relâmpago de novo? Mas faz ele ser mais fraco dessa vez. Midian pensou sobre e respondeu: já que você é da minha raça, posso te ajudar, mas vai pedir para ter com seus contratos também? Não sou nem sua subordinada. Azadin disse: tá bom, tudo bem, vou te aceitar como minha subordinada. Feliz agora? Empolgada, Midian agradeceu e disse que vai dar o seu melhor. Izramel nunca viu a Midian tão desesperada pela atenção de alguém assim. Não importava o que ele fizesse, ela nunca prestou atenção. Mas é pensar que o Azadin chama tanto a atenção dela desse jeito. Não é justo. Confuso,
Azadin perguntou por que ele está chateado e se ele está com fome. Midian disse: então, agora que tal começarmos? Fraco o suficiente para ele ficar vivo por bem pouco, né? Tarkiev disse: um relâmpago? De verdade? E se eu morrer? Midian manifestou seu poder, relâmpago azul, e eletrocutou o garoto. Azadin perguntou se ela estava bem e pediu desculpas. Parece que fiz você se esforçar demais. Midian disse que vai ficar bem se descansar um pouco. A filha do éter não é tão fraca assim. Tarkiev está vivo. Os insetos começaram a sair de seu corpo. Ele olhou para cima e perguntou por que estavam olhando dessa forma para ele. Azadin disse para ele não tentar nada engraçado, o chamando de bastardo. Tarkiev queria saber o que ele quer dizer com isso. Está me insultando? Israel perguntou se devem matá-lo agora que seu trabalho está feito. Azadin pediu que ele não diga essas coisas. Israel disse: nós já realizamos o pedido, não? Azadin disse que não. Ele olhou para cima e disse: a voz do imperador aceitou o pedido do bastardo. Significa que ele recebeu um valor individual de proteção. Assim que se tornam um contratante, devemos tratá-lo sinceramente, mesmo depois que o pedido seja realizado. Além disso, a voz do imperador ganha a energia vital dos contratantes. Israel perguntou se podem ir embora agora. Azadin quer se livrar dos mercenários das aranhas que restaram na vila. Mas se mencionar isso, as crianças, com olhos de cãozinho triste, vão encher o saco. Avistaram membros da igreja do rei se aproximando. Azadin disse: bom, eles vão cuidar das aranhas. Então estavam saindo quando Tarkiev pediu que esperassem. Assim que a igreja do rei começar a investigação, já era para mim. Por favor, me ajudem a chegar em um lugar que não tenha cavaleiros sagrados, pelo menos. Você disse que tinha que me tratar sinceramente mesmo depois que o pedido fosse realizado. Os três o encarando, Azadin estava pensando se o levaria. A cena corta para mais tarde. Tarkiev estava exigindo que os moradores o deixassem ficar. O homem perguntou o que o trazia ali. Tarkiev ia mandá-los calar a boca. O guarda disse que estavam viajando e esperavam encontrar um lugar para descansar durante a noite. Seria bom se vocês nos deixassem usar o celeiro. O homem disse que, é claro, eles têm que trabalhar na fazenda, afinal. Azadin agradeceu. Tarkiev perguntou por que eles o pararam. Os colonos são apenas preguiçosos de merda. Azadin perguntou o que ele queria dizer. Tarkiev disse que eles sempre pedem um monte, mas fogem assim que para de chover um pouquinho. Há uma razão para os pobres continuarem sendo pobres. Azadin abriu a porta do celeiro e sorriu dizendo: há uma razão para um nobre como você estar conosco também, não é? Azadin disse: bom, não importa, pense antes de falar, bastardo. Ele respondeu: tenho um nome. Azadin respondeu: tá bom, bastardo. Vamos amarrar as cabras no primeiro andar e vamos dormir no segundo. Todos concordaram. Tarkiev perguntou: e se tiver moscas ou algo assim? Azadin perguntou se era melhor ter aranhas no estômago. Tarkiev disse que, independentemente disso, não posso dormir em um lugar assim. Midian chamou por Azadin e perguntou como é a igreja do rei. As pessoas pareciam tanto assustadas quanto felizes que os cavaleiros sagrados estavam lá. Azadin disse que são os cavaleiros que mantêm as leis dos 8 reis. Eles aprendem magia branca e protegem as pessoas. Então a maioria os recebe bem. Mas na verdade é só cheio de malditos da nobreza e eles roubam muito mais do que protegem. Tarkiev roncando como um trator. Azadin disse para irem dormir, pois precisam descansar. A cena corta para a floresta perto de onde Azadin e seu grupo estão descansando. Havia soldados passando por ali. Um deles perguntou ao seu mandante, Sir Gardrag: quanto tempo vamos continuar andando assim? Gardrag pediu para se acalmarem. Ele quer acabar logo com isso também. O soldado disse que achou que íamos matar monstros e parece que todos fugiram. Por que não só dizemos que pegamos todos eles? Quero voltar a beber. O soldado se distraiu com algo, enquanto o outro se virou e disse que a filha de seu líder é uma beldade. Um dos guardas perguntou se era verdade, e Gardrag mandou não perguntar. Eles continuaram falando, faltando dizer que talvez a garota se apaixonaria por sua coragem. Seu líder mandou que parassem de falar besteiras e continuassem procurando. Ele ouviu um rugido e rapidamente desceu, mandando que fizessem silêncio. Ele olhou atrás dos arbustos e se deparou com um wyvern. Os guardas gritaram: "Um monstro!" A fera escutou e os guardas começaram a atirar. Gardrag mandou esperarem, mas eles não quiseram ouvir. Então começaram a lançar várias flechas na criatura. Os guardas, desesperados, apenas agitaram mais o wyvern, que voou e conseguiu fugir. Seu líder ficou irritado. O dragão era um filhote. Significa que tem alguns adultos por aqui. O guarda chamou pelo Sir Gardrag e disse que, por aqui,
Deve ser uma fazenda. Ele olhou em direção ao casal, que deu moradia para Azadin e seu grupo. O homem xingou e mandou que o matassem. Os guardas, confusos, queriam saber por que fazer isso. Gardrag disse que tem certeza que foram eles que invocaram um Wyvern e devem ser hereges. Então mandou matá-los. Os guardas disseram que não tem outra opção se quiserem evitar punições. Seu marido foi acertado por uma flecha. A moça olhou para os soldados desesperada. Os soldados, sem piedade, os atacaram. A cena cortou para onde estavam repousando. A coruja mandou Azadin levantar. Ele disse que não faz nem 2 horas que adormeceu. A coruja disse que o dever chama. 108º espírito, Azadin. A coruja disse: apenas aqueles que respondem quando são chamados pela justiça merecem ser meus arautos. Azadin comentou que não há tantos que realmente fazem isso. De repente, alguém pediu socorro. Uma criança entrou correndo, desesperada. Rapidamente, Azadin desceu e perguntou: o que foi? O menino, chorando, respondeu que seus pais foram assassinados por cavaleiros. Os soldados haviam cometido uma chacina. Sir Gardrag perguntou se eles haviam encontrado o garoto. O guarda respondeu que ele sumiu do mapa. O líder, observando os corpos, disse: o menino deveria ter aceitado seu destino e morrido ao lado dos pais. Agora está tornando tudo mais difícil ao se esconder desse jeito. Quem mata um cidadão inocente deve ser executado. Claro, você pode se arrepender e ser perdoado. Mas considerando o tipo de pessoa que o bispo de Salasma é, não está claro se ele sequer aceitaria se arrepender. Além disso, raramente há algum cavaleiro que volta de uma missão de arrependimento. A maioria deles ou se torna ladrão ou morre nas ruas. Não posso fazer isso na minha idade. Vou acabar no funeral de Meia. Ele cresceu enfrentando todo tipo de zombaria e dificuldade, simplesmente por ter nascido bastardo. Gardrag afirmou que isso era algo que ele tinha que fazer. O que um pai não faria por seu próprio filho? Gritou. Deve haver mais pessoas escondidas. Encontrem-nas e matem-nas. É uma pequena vila que provavelmente nem conhecem, afinal. Eles avistaram uma camponesa. Um cavaleiro arremessou uma lança em sua direção, mas errou, apenas a derrubando. O guarda comentou: minha mão escorregou por causa do sangue. Ele se aproximou dela e disse: torne tudo isso mais fácil para nós, velhinha, que tal? Uma pedra acertou a cabeça do soldado, deixando-o desnorteado. Ele caiu no chão. Os outros tentaram ver de onde tinha vindo. Gardrag sentiu algo se aproximar e avançou para se defender. Quem está aí? Gritou. Azadin caminhou até o local e comentou: minha condição não está das melhores. Não consegui dormir direito. Os guardas perguntaram se ele queria briga. Azadin saltou, desviando dos ataques. Ele pensou: lanças têm um alcance maior, mas eu não tenho nenhuma arma. Melhor tirar as armas deles. Pegou outra pedra e usou magia para arremessar várias pedras. Beleza da natureza, método de casa. O guarda zombou. Você acha mesmo que vai conseguir nos derrotar tacando pedras igual um idiota? Azadin disse. Garça amarela. A pedra fez diversas curvas antes de acertar o homem no rosto. Azadin se aproximou e o derrubou no chão. Pegou a lança e esperou os outros virem. Um cavaleiro avançou contra ele, mas Gardrag o interrompeu. Você não percebe quem somos nós? Somos os cavaleiros sagrados da Igreja do Rei. Azadin perguntou: cavaleiros sagrados? E estão matando cidadãos inocentes de Wibris? Gardrag respondeu: eles são hereges. Azadin questionou: que prova você tem? Como um casal que apenas ia trabalhar na fazenda durante o pôr do sol pode ser herege? Gardrag replicou: nós sabemos mais sobre hereges do que qualquer um. E ainda assim você duvida do nosso julgamento? Sim, deve ser porque você também é um herege, não é mesmo? Sir Gardrag utilizou sua magia sagrada e encheu o local de luz. Azadin, em alerta, pediu que a moça fechasse os olhos. Essa é a mesma técnica daquele garoto bastardo de cabelo curto daquela vez. Nos cegar com um raio de luz e depois atacar. Azadin entrou na frente da moça. A luz era intensa. Gardrag avançou para atacar, mas parou ao perceber uma flecha vindo em sua direção. Ele se defendeu de todas. De longe, avistou 2 jovens armados. Gardrag, em alerta, os 3 se reuniram. Midian perguntou para Azadin se seus olhos estavam bem. Ele respondeu que não tinha como saber naquele momento. Espera, eu não tenho olhos. Então, como isso funcionou? Isamel interveio. No caminho até aqui, 2 cavaleiros sagrados avançaram contra nós. Lidamos com eles, mas não os matamos. Fizemos bem, certo? Azadin assentiu. Sim, bom trabalho. Gardrag, observando-os à distância, analisou. Uma criança com um arco tão poderoso e ainda derrotaram 2 cavaleiros aprendizes? Vocês são do clã dos Arautos. Um dos guardas perguntou. Isso significa que são leais ao imperador?
Gardrag respondeu com desprezo. Herege sem alma. Então esses fazendeiros eram realmente hereges no fim das contas. Azadin, inexpressivo, retrucou. Então quer dizer que vocês cometeram assassinatos indiscriminados sem nem mesmo terem certeza? Dá pra ver só de olhar essa lança pequena. Não foi feita para combate contra pessoas. Vocês vieram para caçar, mas acabaram matando alguém por engano. Provavelmente confundiram pessoas coletando ervas ou cogumelos na floresta com animais e os mataram. O massacre inteiro foi apenas para silenciar testemunhas, não foi? Gardrag ordenou que ele se calasse, mas Azadin continuou. Paguem a compensação para a vila e jurem se tornar cavaleiros penitentes. Se fizerem isso, não os matarei. Gardrag riu e perguntou, por que eu faria isso? Olhando para você, parece ser de alto escalão entre os arautos. Ele então manifestou uma luz, transformando sua espada em um enorme martelo. Se o capturarmos, tudo será resolvido. Azadin sorriu divertido. Então eu pareço mesmo ser de alto escalão? Gardrag avançou contra ele, erguendo o martelo. Azadin se preparou para lançar sua lança, mas ao colidir com o martelo, a arma se quebrou. Preocupado, ele pegou algumas flechas de Midian e disse que as tomaria emprestadas. Os três saíram correndo, enquanto Azadin desviava dos golpes brutais do martelo gigante. Quanta força! Ele se afastou, ajeitou sua roupa e mirou para o céu. Midian, intrigada, perguntou o que ele estava fazendo. Gardrag, animado, zombou. Ele nem consegue me atingir direito. O cavaleiro avançou contra Azadin e o atingiu com sua espada, mas era apenas um clone. Confuso, Gardrag se perguntou para onde ele havia ido. Foi então que o verdadeiro Azadin apareceu atrás dele, pegou uma flecha e mirou em sua cabeça, acertando em cheio. Midian, perplexa, perguntou, o que foi isso? Azadin pegou a mesma flecha no ar. Isso é uma técnica chamada retorno de flecha. A cena corta para a casa onde estavam abrigados. Azadin carregava o corpo do homem para junto dos outros. As crianças gritavam pelos pais e choravam por suas perdas. Ele se virou para os guardas e perguntou, o que vão fazer? Vão compensar as famílias daqueles que feriram na fazenda? Se tornarem cavaleiros penitentes, não os matarei. Os guardas se entreolharam. Se ao menos conseguíssemos sair dessa situação, mas as pessoas começaram a gritar. O idoso, tomado pela dor, disse, eles mataram meu filho. O abateram como se fosse gado. Uma mulher em lágrimas bradou, nos chamarem de hereges não faz sentido. Sempre nos devotamos à igreja do rei. Mesmo quando a seca nos deixou famintos, nunca nos ressentimos. Um dos guardas furioso gritou para que ela se calasse. Como um lixo inferior, como você ousa falar mal de um cavaleiro sagrado, vocês todos serão amaldiçoados. Antes que pudesse terminar, a camponesa o decapitou, apontando a espada para o outro. Não importa se vocês continuarem vivos. Isso por si só já é uma maldição para nós. O povo murmurava entre si. Se matarmos os cavaleiros sagrados, não seremos mais protegidos pela lei do rei. Teremos que abandonar a fazenda e viver como nômades. A vida como nômade é muito dura. O sol se punha. Azadin orava sobre os túmulos das vítimas. Está tudo bem, pelo menos não precisamos nos preocupar com os cavaleiros mortos se tornando mortos-vivos. Midian, pensativa, perguntou, consagrar cavaleiros da Igreja do Rei no estilo da Ordem dos Salvadores não é uma forma de blasfêmia? Isramel chamou por Azadin. Se aqueles homens tivessem concordado em se tornar cavaleiros penitentes, você realmente os teria perdoado? Se alguém fez uma promessa a uma rocha na estrada, quebrar essa promessa seria um pecado? Essa era uma declaração feita em relação às promessas feitas ao clã dos arautos. Sob a luz da lei real, uma vez que uma promessa é feita, ela deve ser mantida. Mas, já que os Aragazas são seres sem alma, eles não são diferentes de pedras na estrada. Qualquer promessa feita a um lixo desses é inútil. Não importa quão desonroso um ato possa ser. Se a vítima for do clã dos arautos, ele é perdoado. Então, mesmo se os cavaleiros sagrados jurassem a Azadin que se tornariam cavaleiros penitentes, ninguém saberia se eles realmente manteriam suas promessas. Azadin explicou que, não importa o que, essa é a lei de Hibris. Já que são pessoas de Hibris, elas simplesmente seguem seus princípios. Isramel perguntou, e se eles fizerem um juramento, mas não o mantiverem? Como você espera que as famílias enlutadas encontrem paz? Azadin respondeu que a sobrevivência é mais importante que a vingança. Havia crianças também, não havia? Podem até ter se vingado, mas agora vão viver como nômades. Essa vida será muito complicada. Midian perguntou se, no fim, isso tudo foi pelos fazendeiros.
Isamel questionou o cegueta, dizendo que, mesmo depois de tudo isso, ele parecia relutante em matar os cavaleiros sagrados. Azadin colocou a mão na cabeça e disse: matar um oponente que já perdeu? É claro que eu odeio isso. Se eu for forçado a matar em batalha por causa da falta de força deles, isso é diferente. Isamel pensou que ele tinha uma confiança absoluta, mesmo contra os cavaleiros sagrados da Igreja do Rei. Azadin começou a olhar para os lados, perguntando onde estaria o filhinho de mamãe. Não estou vendo ele em lugar nenhum. Midian viu ele fugindo agora há pouco. Menos uma boca para alimentar. Então está tudo bem. Tarkiev saiu dos arbustos, dizendo que estava bem ali. A cena corta para as montanhas. Os 4 seguiam viagem e Azadin disse: estamos fazendo outra marcha forçada ao pôr do sol. Quando é que vou poder descansar? Uma criança gritou que isso tudo era culpa de Azadin. Ele olhou, e a criança, chorando, disse que se ele não tivesse vindo para sua fazenda, seus pais ainda estariam vivos. A camponesa pediu perdão a Azadin e disse que era apenas uma criança. Azadin perguntou para onde eles iriam. O homem respondeu que para o sudoeste. Estão pensando em ir para a casa de um parente, se abrigar lá por enquanto e pensar sobre o futuro das crianças. Azadin pensou que o sudoeste era a direção oposta de Salasma. A seca só está piorando, então não há motivos para o povo ficar. Azadin disse: então é aqui que nos separamos. Vamos embora agora. O homem chamou por ele e disse: que a bênção do imperador esteja com você, Arauto. Nosso ceguinho sorriu. O garoto perguntou ao seu tio se a bênção do imperador não era basicamente uma maldição e que seu tio havia dito para ele nunca usar a palavra imperador. A corujinha disse que as pessoas o tratavam como uma praga. Ele trabalhou duro para que pudéssemos ter uma civilização e sabedoria. Azadin perguntou: se ele tem alguém para culpar, foi coisa dele mesmo. Deveria ter feito um plano de sucessão mais cedo. A coruja teve que admitir, mas mesmo a única geração de paz que ele conseguiu foi valiosa. A geração dos Yaegas pode durar por muito tempo. Azadin concordou, e então seguiram seu caminho. O povo decidiu partir também. No deserto, seguindo viagem, Tarkiev disse que foi realmente incrível. O mascarado derrotou múltiplos cavaleiros sagrados da Igreja do Rei de uma vez só. Midian, zombando, disse: ao menos conseguiu ver alguma coisa? Estava tão escondido. Tarkiev respondeu: bem, não diretamente. Azadin falou para eles pararem de falar besteira. Se vocês forem por aí dizendo que matei cavaleiros sagrados, ou o que quer que seja, teremos problemas. Mas ainda precisamos investigar as moedas de ouro que aquele cara mostrou e o grupo de mercenários. Parece que vou ter que andar com ele por um tempo. Um vendedor chamou pelos viajantes e ofereceu uma xícara de chá. Faz parte da guilda de mercadores Corazar. Eles aproveitaram para se refrescar. O vendedor se aproximou de Azadin e perguntou: quem seria aquele cavaleiro? O mascarado respondeu: ele é um contratante, então não há risco de a informação vazar. O vendedor, sério, perguntou: para onde está indo o arauto novato de 3 meses agora? Apreensivo, Azadin pensou que o sorriso dele caiu bem rápido. Estou indo para Salasma. Tem alguma coisa acontecendo? O homem respondeu: tem sim, mas está tudo bem se você recusar. É um trabalho para caçar wyverns e bandidos. O ceguinho pediu alguns lanches, algo feito de açúcar de artemísia. Se me der um pouco, eu faço o serviço.